Notícias. 12 horas 44 minutos. Marcos Pelegatti, bem-vindo na programação da 104 mais uma vez. A casa é sua, sinta-se à vontade. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Dário. Boa tarde aos ouvintes da 104 FM e a todos que nos acompanham pelo portal Diário Cidadão. Boa tarde ao Sérgio, que está aqui com a gente hoje também. E a fera está de volta. Assim eu defino o Sérgio. Ele está de volta, a fera do jornalismo santacruzense, do jornalismo regional. Ele que faz parte da bancada da 104 FM do nosso jornalismo. Hoje em especial a Coluna Dicas. Coluna Dicas que já virou tradição aqui na programação. Toda semana a gente tira um dia para a gente falar da Coluna Dicas aqui na programação da 104 FM. O que é a Coluna Dicas? Coluna Dicas já é um quadro famoso aí no Jornal Debate. Aí então é uma coluna já famosa no Jornal Debate. E agora o Sérgio acabou nos dando o presente de colocar essa Coluna Dicas ao vivo no rádio, ou seja, para você que acompanha os trabalhos pela Rádio 104 FM e também pelo portal Diário Cidadão, onde ele discute ainda detalhes daquelas matérias, das principais matérias do Jornal Debate. Sérgio, prazer mais uma vez ter a sua companhia aqui na 104. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Dário. Obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos os ouvintes da 104 do Diário Cidadão. Boa tarde, Marquinhos, meu companheiro de bancada. Eu quero me desculpar pela ausência nos últimos dias, que eu estou fazendo um tratamento de saúde, então, às vezes, eu tenho problemas quanto à agenda aí. Mas a gente faz de tudo para estar aqui, viu? Porque a gente gosta muito de estar aqui, bater um papo com os ouvintes, conversar. É muito gratificante isso. E nós, em especial, Marcos Pelegatti, enfim, a produção aqui do jornalismo da 104, a Rádio 104 FM também gosta demais de você. Nós gostamos demais de você. Obrigado. E, consequentemente, os ouvintes. Quando você não participa, faz muita falta. A gente sente isso pelas mensagens, nas ruas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Que bom que você está de volta, Sérgio. E já começando com um tema polêmico. Tema, inclusive, matéria que, inclusive, começou com o Jornal Debate. Matéria que você acabou colocando e culminou com o afastamento do Renan Alves, presidente da Associação Comercial. Ou seja, quando você escreveu a matéria há meses atrás, vamos colocar assim, você imaginava que chegaria onde chegou? Então, imaginar, não. Mas eu pedi isso, né? Eu achei que era uma solução, né? Para a associação. O problema, Dário, é que isso não consta no estatuto, né, da associação comercial. Não tem a figura do afastamento provisório, né? Não existe isso. Mas, em contrapartida, existe uma outra questão que fala os casos omissos, aqueles que não constam, né, será decidido pela diretoria à luz daquilo que existe no ordenamento jurídico brasileiro, na legislação, os códigos que estão aí, né? Então, certamente foi essa interpretação que a diretoria deu, né? E afastou, a meu ver, adequadamente. Eu acho que foi uma decisão sábia da diretoria, por 90 dias, né? Não sei como é que vai ser esse levantamento, e aí que está a questão a partir de agora, né? Levantamento contábil, mas eu creio que foi uma decisão para afastar essa crise, né, que rondava a associação desde que foram divulgadas informações de que o presidente estaria usando o dinheiro da associação para bancar gastos pessoais, né? Abastecimento de veículo, alimentação, né? E outros gastos também que, embora não pessoais, eram tidos como exorbitantes, né? E desnecessários, né? Então, a diretoria agora fez por bem afastar o presidente. Repito, o presidente também diz que ele concordou com isso, né? Que foi dele, inclusive, a iniciativa. Acho que houve uma conversa lá, né? E chegou-se ao consenso que ele precisava realmente se afastar. Então, ele colocou essa questão através de um requerimento que teria sido aprovado pela diretoria, né? Então, agora vai ter uma auditoria, praticamente, né? Olhar todos os gastos. A associação promete que vai divulgar um balanço, né? E vamos ver nos próximos dias qual será a solução adequada, né, para estancar essa crise da associação. Sérgio, e quem assume assim de forma imediata seria o vice-presidente, no caso o Bibiano? O Bibiano, né? Francisco Júnior Bibiano, que é o atual vice-presidente, está interinamente na presidência da Associação Comercial Empresarial. Sim, então digamos que para o jornalista, quando ele faz uma matéria e com a seriedade que faz e chega onde chegou,
ou seja, já tem uma solução pelo menos, né? É uma espécie de uma vitória, né, Sérgio? E você, ao longo da sua carreira, digamos que você vem colecionando vitórias, porque várias decisões foram tomadas graças à imprensa, graças ao trabalho do Jornal Debate. Dário, eu não falo nem vitória, sabe? Porque é um caso triste, né? É um caso triste, né? Alguém que está usando do recurso de uma associação para uso particular. Lógico, agora a diretoria diz que vai esclarecer isso ou não, mas, inclusive, isso já foi, digamos assim, confessado, né? Teve uma nota há pouco tempo da associação, né? Em janeiro, né? A primeira nota divulgada pela associação foi logo no começo de janeiro. Logo no começo de janeiro, 2 meses depois que eu pedi, até como associado, a documentação, né? E não me deram. 1 mês depois que eu pedi uma entrevista exclusiva com o senhor Renan Alves, e ele não me deu também, disse que é para mandar por escrito, eu mandei por escrito, ele não me respondeu, né? Aí houve uma nota da associação, bem lembrado pelo Marquinhos, no começo de janeiro, né? Praticamente confessando que estava existindo aquilo, mas que era tudo do bom grado, né? Essa foi a frase utilizada na nota, né? Então, não é uma questão de vitória, não. É uma questão de justiça, uma questão que nós apontamos que está errado. E, olha, parabenizo a diretoria. Se tudo for feito às claras, né, e com seriedade, eu acho que nós podemos saber realmente o que aconteceu. Mas uma solução, pelo menos, nós já tivemos, né? Que foi o afastamento do presidente. 12h51, nós estamos ao vivo na 104 com o Sérgio Filorio Moraes, com o Marcos Pelegatti, hoje em especial a Coluna Dicas. Toda quarta-feira é um dia reservado para a Coluna Dicas. É claro que a gente acaba alternando devido à movimentação, à correria do Sérgio, enfim, mas toda quarta-feira a gente tem a Coluna Dicas aqui na programação da 104 FM. Você pode interagir conosco também, o pessoal interagindo aí, muitos elogios para o Sérgio. Enfim, antes do segundo tema, até porque o Sérgio possa já dar uma pensada também, eu vou falar sobre a decisão onde o Cristiano de Miranda, ele ergueu o dedinho e disse assim: eu quero ser o vice. E isso já aconteceu. Vai ser o vice do Diego Singolani nas próximas eleições. Vai concorrer à prefeitura. O Sérgio também traz detalhes, né? Nós abordamos aqui na 104 FM, fizemos algumas matérias e o Sérgio, obviamente, trouxe alguns detalhes e vai falar daqui a pouquinho na nossa programação também. Antes, porém, eu quero bater um papo com você que ainda não almoçou, tá com aquela fome, não consegue sair do seu serviço, da sua residência, então dá uma ligadinha, Disque Marmitex 991733944 para você pedir uma Marmitex no Império Restaurante e Lanchonete. É a comida caseira mais deliciosa de Santa Cruz do Rio Pardo, pode ter certeza disso. Servindo todos os dias, almoço, jantar, refeições aí todos os dias. O pessoal não para, tá? É de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 9 da noite. 3 tamanhos, a pequena R$12, a média R$18 e a grande R$22. Império Restaurante e Lanchonete, a comida caseira mais deliciosa de Santa Cruz do Rio Pardo. Fale com a equipe do meu amigo Marivaldo. Alô, Marivaldo, tá ligado também na programação. Um grande abraço para o Igor, Maria e a Ingrid. Esse time aí atendendo você, um ambiente totalmente familiar, esperando por você. Império Restaurante e Lanchonete, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. Não anotou? Então anote aí. 991733944 para você pedir a sua Marmitex. 12h53. Agende seu exame via o SDI, via o WhatsApp no SDI, tá? Via o WhatsApp no SDI, 997261150 para você agendar o seu exame no SDI. Equipe comandada pelo Dr. Bruno. Informações também 3373-2086. E a equipe do Dr. Bruno não para de crescer, né? Cresce a equipe, cresce também os investimentos. Agende o seu exame 997261150. 12h53. Quero falar para você também da oficina São Pedro Metalúrgica Raimundo. Uma experiência aqui, uma tradição em Santa Cruz do Rio Pardo, 44 anos servindo não somente Santa Cruz, mas toda a nossa região. A equipe comandada pelo meu amigo Marcos. A oficina São Pedro tem posto de molas, alinhamento de chassi a frio, alinhamento e balanceamento para veículos pesados, corte e dobra de chapas, prensagem de mangueira hidráulica,
hidráulica, peças agrícolas, serviço de torno, fabricação de alambrados e soldas em geral. Agora também com o serviço de troca de reparos de pistões hidráulicos em geral na Oficina São Pedro. Oficina São Pedro, Metalúrgica Raimundo, que também oferece para você o serviço de Munk. Fale diretamente com o Marcos através do telefone. O WhatsApp também manda aquela mensagem. O celular é o 99741-4901. 99741-4901 para você contratar o serviço de Munk da Oficina São Pedro. Oficina São Pedro, Metalúrgica Raimundo, 44 anos servindo toda a nossa região, localizada na rodovia João Batista Cabral Renault, quilômetro 320. Telefone 3372-5674, telefone celular 99741-4899, o telefone, o contato para você falar na Oficina São Pedro, Metalúrgica Raimundo. Giro de notícias. 12 horas e 54 minutos. Hoje também tem os brindes da Feira da Lua, tá? Você manda uma mensagem, ó, eu quero concorrer aos brindes da Feira da Lua, já estará concorrendo, manda seu nome completo, tá? Muitos brindes hoje, tem pamonha da Cristina da Pamonha, tem bolinhos da Cristina, tem 2 litros de caldo de cana do Escurinho, do Diego, enfim, da família da Cristina da Pamonha. Tem mais, tem 4 espetinhos do Boteco Tico, tem Chopp Queens, tem batata, tem suco de laranja do nosso amigo Alex do Top da Batata, tem também os docinhos aí, ou aquele brinde especial Brigadeiro Colher de Pau, tudo isso para você concorrer aos brindes da Feira da Lua na programação desta quarta-feira. Agora 5 minutos faltando para 997726104 é o contato que você tem, é o canal de comunicação para participar com a gente, certo? Eu perguntava agora há pouco para o Sérgio sobre essa decisão do Miranda, ele praticamente chamou a responsabilidade para si, né? Até porque o Edivaldo Godoy estava aí, poderia ser, não poderia ser, surgiu aí outro nome ou outros nomes. O Cristiano de Miranda acabou sinalizando que estava pretendendo fazer essa dupla com o Diego Singolani e agora está já sacramentado, ou seja, bater o martelo, sacramentou tudo isso. Acredito que não volta atrás devido à decisão tanto do Diego como a decisão do Cristiano de Miranda. Sérgio, você tem detalhes dessa decisão, conta para nós. Foi sacramentada na semana passada, né? Durante a reunião, eram 4, viu, Odário? Aliás, eu queria parabenizar você, nós falamos no bloco anterior, né, sobre verdades, né, que são ditas pela imprensa e que confirmam, né? No caso da associação comercial, era um fato, né, que foi divulgado. No caso do vice, era um palpite. Era né? Palpite com fontes muito fidedignas e o Dário Miguel cravou e mais uma vez acertou. Parabéns para você. Que o Edivaldo não seria. Que o Edivaldo não seria. Exatamente. Tá certo. E aí eram 4 candidatos a vice, né? O próprio Edivaldo ainda continuava ali no páreo, né? O Cristiano Miranda, o Adriano Campanha, secretário de esportes. Que faz um trabalho fantástico. Fantástico, né? E também correndo por fora estava o Adilson Simão. Adilson Simão. Adilson Simão. Líder do governo. Líder do governo, que é uma pessoa muito próxima do Diego, né? Estava ali todo mundo pronto para ser vice. O próprio Edivaldo achou por bem, né, que em nome do grupo e em nome de uma melhor densidade eleitoral, né? Ele não diz isso, mas isso é palpite meu, tá? Sim. Ele está dizendo que eu imagino que ele pensou que o Cristiano Miranda tem mais penetração na periferia de Santa Cruz do Rio Pardo. E tem, a gente sabe disso. Ele participa de projetos sociais, né? De várias coisas, né? E o Edivaldo, ele é bom na classe média, né? Por aí, né? Então acharam por bem que deveria trocar o vice. O Edivaldo que deu o tiro inicial, colocando o cargo à disposição, né? O cargo eleitoral, obviamente, né? Falou, olha, não tem problema, né? Vamos escolher outro, né? E foi colocado isso para o grupo, né? E aí ficou aquela dúvida, até que o Cristiano Miranda falou, olha, o meu nome está à disposição também. E eu vou até falar, eu aceito, né? E aí foi unânime. Todo mundo gostou, sabe? Né? Qual era o trato? Não vamos divulgar agora. Vamos esperar, aguardar, né? O prefeito Diego Singolani não aguentou. Foi na emissora de rádio, aí já divulgou que era o Cristiano Miranda e tal, né? E aí sacramentou-se, né? O candidato, então, a vice-prefeito do grupo governista
em outubro, será Cristiano Miranda, vereador. E a minha pergunta é em cima disso. Quem soma mais como vice? Mirtão, que até então é o vice do Dr. Otacílio, ou Cristiano de Miranda, vice na chapa com o Diego? É difícil dizer, eu até publiquei na coluna Dicas, que essas intercorrências de vice, né, elas têm que ser olhadas com bastante cuidado. Porque na história política de Santa Cruz do Paraná, do país, né, se a gente pegar um período contemporâneo aí, nós vamos ver José Sarney, presidente da República, porque pela morte de Tancredo Neves. Nós vamos ver Itamar Franco, presidente da República, pelo impeachment de Collor. Nós vamos ver Michel Temer, presidente da República, pelo impeachment de Dilma. Todos vices. Né? Então, é provável, digamos assim, né? Existe essa expectativa de que o vice pode assumir o cargo. Sim. Então, esses dois nomes que você citou, que são tidos como vice hoje, que é o Mirtão de Caporanga, vice do Otacílio, e o Cristiano Miranda, vice do Diego, eles podem um dia perfeitamente se tornarem prefeitos de Santa Cruz do Rio Pardo, por alguma intercorrência que possa acontecer. Mas tem um outro problema, Dário, né? Mirtão também pode ser mudado. Existe um movimento para mudar o vice na chapa de Otacílio. Sérgio, somente para a gente interagir jornalisticamente, para você ter uma ideia, eu fiz um comentário, entrevistei o Mirtão na última segunda-feira durante a sessão, rapidamente ali, porque ele fala pouco, é natural do Mirtão, uma pessoa muito receptiva, no qual também eu gosto de elogiar. Eu gosto muito do Mirtão. Dá um chiclete para ele fala mais, viu? Sim, fala mais. Eu adoro chiclete. É um cara sensacional, receptivo. Quando estou em Caporanga ali, eu tenho o prazer de falar que tenho amizade. Torço muito por ele, certo? Eu não confundo as coisas, não. Torço muito por ele. Acho uma pessoa muito legal. Só que ele é político e nós somos jornalistas, né? E a função nossa é perguntar. E eu acabei perguntando para ele, questionando sobre alguma situação, ele disse, não, nosso grupo está unido, é forte, a decisão é no grupo. Mas até hoje, no Giro de Notícias, no 104, na segunda edição do Giro 104, News, eu acabei comentando que o Mirtão, o cargo dele, todo mundo quer. Ali tem muita gente que está de olho no cargo dele ali, cargo que até agora, eu sei, e você colocou isso no Jornal Debate, porque foi uma caça tremenda em cima da Annelise Link Leitão, a ex-secretária de Saúde, né, para unir ali com o prefeito, o ex-prefeito, no caso, doutor Otacílio. Conta um pouco mais para a gente, porque eu conversei também com a Annelise nesse caso e perguntei para ela, ali, quando saiu a sua matéria, eu perguntei e ela categoricamente disse que não tem interesse nenhum na política. Mas eu sei que você tem uns detalhes aí, conta para nós. Eu sei que a Annelise, ela nunca teve esse interesse. Não, nunca teve. Agora, que há uma pressão muito forte em relação a ela, para que ela aceite, né, ser vice na chapa, isso existe. Né? Existe e por conta da repercussão que teve essa informação também, que foi muito grande. Sim. Muito grande, né? O que acontece é o seguinte, né, Dário? A Annelise nunca foi uma pessoa política. Não. Foi uma das maiores secretárias de saúde que Santa Cruz já teve. Deixou, né, o nome dela escrito. Deixou o nome dela escrito. E olha, pasta da saúde é uma pasta nevrálgica. É uma pasta problemática, né? É onde tem reclamação todo dia. Né? E reclamação muitas vezes pelo desespero das pessoas. Ela tem um parente passando mal, ela tem um parente precisando de atendimento. Né? Então a primeira coisa que ela é criticar, né, o comando da secretaria. E a Annelise saiu muito bem. Né? Ganhou prêmio nacional. Foi o trabalho dela, ganhou o prêmio do SUS, alguma coisa, não me lembro o nome. Ela foi receber em Goiânia. Né? Foi o primeiro do estado de São Paulo e o quarto do Brasil. Né? Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. Então ela tem uma atuação fantástica, fantástica. Bom, o que aconteceu, né, é que no governo, o Diego Cingolani, e ela não sendo uma secretária política, né, mas, claro, levando louros ao governo do Diego pela atuação dela, o que aconteceu foi que ela não teve a liberdade para modificar a sua equipe. Não. Né? Imagina você, Dário, né? Se você amanhã briga com o Marquinhos, isso é impossível de acontecer. Né? Ele briga comigo, mas eu não com ele. Mas eu não quero mais o Marquinhos. Né? E eu chego aqui e falo, não, vai querer, você vai engolir sim, vai ficar aqui. E aí? Não é por aí, entendeu? Não é por aí, né? Embora brigar com o Marquinhos é difícil, difícil, né? É impossível. Mas o que aconteceu foi isso. Ela não teve a liberdade. Ela foi tolhida na sua liberdade como secretária, né? E aí eu dei algumas pinceladas e vou abordar esse assunto mais para frente no jornal, porque qual é o motivo disso, né? O motivo é eleitoral. 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 É uma cota partidária. Sabe o que é isso? Gostaria que você explicasse.
Quando você faz uma eleição, né? Vem lá um pastor evangélico, né? Olha, eu posso apoiar você e tal, né? Então vamos acertar. Tá bom. Eu te dou um cargo na administração, você escolhe. Qual é? Sim. Não, eu fiz a pergunta para você porque acredito que seria a mesma informação que eu tive na oportunidade onde aconteceu tudo isso. Eu fui buscar informações. O porquê da saída da Annelise, né? O porquê da saída da Annelise não entrava na minha cabeça, né? O porquê da decisão, ó, eu vou manter tal pessoa, mas eu vou, na verdade, correr esse risco, né? E eu busquei essas informações, claro, estão comigo ainda, né? Posso até compartilhar com você, fora do ar, com o Marquinhos também, mas acredito que é a mesma fonte. Cheguei na conclusão que realmente teve uma moeda de troca, né? Agora, dá para cravar? A pessoa vai falar, não, realmente teve isso. É complicado, mas que na política tem isso e alguns colocam como natural, colocam, mas eu não entendo que isso é natural. Sabe? É difícil, né? Difícil. E não vem me desmentir, não, que eu tenho prova. Tá? Sim, tem até áudio, se for preciso colocar aqui. Mas não é isso. A questão é que teve essa cota partidária, né? Essa pessoa foi indicada por um pastor evangélico, né? Essa pessoa que a Annelise falou, não posso trabalhar com ela, né? E com razão, ela é secretária. Ela precisa de gente de confiança. Não é isso? O prefeito não vai contratar uma pessoa ligada ao Tacílio para colocar na administração dele. Ele vai dizer, não, precisa de pessoa de confiança. Assim a Annelise também precisava. Ela precisava disso na pasta dela, né? E aí, não foi feito. O governo peitou a Annelise, o prefeito peitou a Annelise, né? Em detrimento dessa cota partidária, né? Perdeu a melhor secretária do seu governo. Perdeu, ela saiu, né? E olha como é que é o destino, né? Perdeu o pastor também. Hoje não tem mais o pastor. Impressionante. É impressionante. Sim, a sua fonte, rapaz, será que é? Tem aquela música Papo de Esquina do Roberto Erasmo. Eles apaixonam por duas mulheres, são iguais, começam a conversar, de repente chega ali uma mulher, mas será que é a mesma mulher? Daí chega uma é morena, outra é mais clara um pouquinho, tem uns detalhes. A fonte do Sérgio, se não for a mesma, é idêntica à minha, porque são detalhes aí que realmente a gente fica de boca aberta, né? É verdade. Então, é verdade. Mas eu nem vou aprofundar um pouco nesse assunto, porque eu sei que vai virar matéria daqui a um tempo, na hora certa, vai virar matéria, mas uma outra pergunta que eu quero colocar para você em relação ao vice, né? Você disse, e eu também acredito que agora o Miranda não muda mais, porque já tiveram aí outros nomes citados também, agora está fechado, o Miranda arriscou, está arriscando aí politicamente, né? Vai junto com o Diego até o final. Agora o Mirtão de Caporanga, se fosse para cravar hoje, de repente você e o Marquinhos acaba me questionando, Dari, você crava o Mirtão até o final? Não, não cravo. Eu acho que o Mirtão balança no cargo a qualquer momento. Até porque ele continua no grupo. Claro que vai continuar no grupo. Sim. Só é que é o cargo, vou precisar de um vice. Sai Mirtão, entra fulano. A Annelise, eu vou mais além. Eu acho que ela não deveria entrar nessa briga em política, não. Ela é muito técnica. Ela não precisava e não precisa entrar nessa briga política. Nem para apoiar Diego e nem para apoiar o Tacílio. É claro que pode ser uma besteira que eu vou falar, mas alguém já deve ter colocado isso para ela também. Se ela, eu tenho intenção de entrar na política, ela tomando essa decisão, já poderia ela pensar a ser candidata a prefeita. Ela não precisa ser vice de ninguém, não, por tudo que ela fez. Monta um grupo forte aí e vai buscar a prefeitura. Só que sabemos que ela não quer. Não tem essa intenção, ela tem o apoio do marido, doutor Paulo Marcato, que também não deve apoiar essa decisão dela, uma decisão conjunta, mas ela tem potencial, no meu modo de ver enquanto jornalista, por tudo que vivemos com ela tem potencial político para brigar por uma prefeitura, e não para ser vice de alguém, ser um estepe de alguém. Esse é o meu pensamento, Sérgio. Eu concordo plenamente, né? Primeiro, falar daquilo que você disse da Annelise. Realmente ela nunca teve pretensão. Não. Ela nunca foi política olha só o que eu vou dizer. Ela não foi uma secretária que fazia política na administração. Mas foi a secretária que mais louros políticos trouxe para o governo do Diego Cingolani. Né? Era elogio toda semana. Ela vinha aqui, ela atendia o ouvinte aí que... Atendia o ouvinte, solucionava. Me passa o telefone, não sei o que e tal. Né? Era uma secretária que a gente ligava, ela atendia o telefone, a imprensa. Você lembra o Juninho Souza que começou atacando ela de todo momento? Elogiava a Annelise. Elogiou depois, você viu? Exatamente. Ela foi mudando a cabeça. Não, tô aqui, você pode elogiar o prefeito e tal, pode criticar o prefeito, pode me criticar também, mas na verdade vamos trabalhar juntos. E o próprio Juninho
elogiou ela várias vezes, entendeu? Então, para você ver da maneira que ela conduzia tudo isso. Verdade. Portanto, merece o meu respeito, acredito que o seu, tenho certeza, e o Marquinhos, que chegou há pouco tempo, mas conhecendo da cidade, acredito que tem o respeito de todos nós. É verdade. Agora, entre a postura que ela sempre adotou e agora ela aceitar ser vice na chapa do Otacílio, realmente há um abismo grande aí. A Annelise, a gente sabe que ela não quer. Mas existe aquele entorno, né? Aquelas pessoas que receberam essa notícia, né, do lado do Otacílio, como uma notícia muito animadora. Sim. Né? Muito animadora. Do grupo? Do grupo. Sim. Do grupo foi comemoração. Puxa, se for a Annelise, pode fechar a eleição. Mas deveria. É claro, ela soma para os dois lados. Soma para os dois lados. Tanto com o em Diego. contrapartida, o grupo do Diego ficou preocupado. Ficou muito preocupado com essa notícia, né? Porque sabe o erro que cometeu lá atrás e sabe o que pode acontecer agora. Eu também acho difícil a Annelise aceitar. Não aceita, mas Sérgio. o problema é o entorno. Mesmo quando chegar para você, Dário, vamos na vila hoje ver o Santos. Falou, não, nós vamos perder de 4. Não, prometo que perde de 3 só. Né? Aí eu consigo convencê-lo aí na vila. Embora isso aí não está muito difícil de acontecer. Então, esse é um problema. Quer dizer, o entorno, a pressão está muito grande. Desde que a notícia foi divulgada, há uma pressão muito grande para que a Annelise seja indicada a vice. Mas em política tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Sim, mas eu acredito que não, sabe por quê? Eu não vou nem falar de parte política. Nós sabemos que teve ali divergências e mais divergências. Sim. A Annelise, ela teve um problema sério, mas ela teve um problema sério, voltando, e você acredita que sabe disso também, quando ela teve uma disposição com a esposa do filho do pré-candidato à prefeitura. Ela teve uma disposição. Sim, porque ela transferiu de cargo. Transferiu de cargo. Né? Teve muitas brigas aí nas redes Isso. sociais, né? Palavras que as pessoas vão lá, acabam escrevendo, né? Coloca ali, como se a internet fosse coisa terra de ninguém. A internet é implacável. Né? É implacável. Então tem. E depois, sei que lá, tal, vale tudo para política? Não vale. Sabe por quê? Eu vou falar da Annelise em especial, conhecendo ela, onde ela, desde quando na UPA, trabalhava na UPA, atuava na UPA, como foi receptiva com a imprensa. Muito. Ali nós pegamos uma amizade sensacional. Muito. Você vê que família que ela tem aí agora, muito bem amparada pelo Dr. Paulo Marcato Vou fazer também. um parênteses aqui. Olha, eu vou, só para terminar, Sérgio, dificilmente o caráter dela não dá para política. Hoje Exatamente. não dá. Com essa bagunça que está indo, com essa briga política nojenta de ambos os lados, tá, Sérgio? Eu não quero entrar muito nesse lado, porque ontem eu dei um spoiler, antes de ontem dei spoiler também, de uma situação aí que nós estamos averiguando, mas são situações que coloca assim, ó, a política vale tudo? Não vale tudo, mas as pessoas conseguem estragar ainda mais a política de ambos os lados. Não importa, hoje eu xingo você, eu bato em você, eu acabo agredindo você, amanhã você é meu amigo. Não é. Na política não dá para ser assim. Mas a política é natural. Não é natural, isso não é natural. Caráter, conforme o Duzão sempre fala, caráter, meu amigo, você tem. Você não precisa... Você pode ser um baita no político, mas você tem que manter o caráter. Então é complicado. Então, pelo caráter da Annelise, eu sou capaz de bancar aqui que ela não vai. Nem com o Otacílio e nem com o Diego. É verdade. Você estava dizendo da Annelise na UPA, ela era coordenadora da UPA. Sim. E o teu antecessor aqui, o Diegão. Diegão, né? Grande Diegão. Passamos ontem horas sensacionais. Que bom. Um abraço, Diegão. Mandou um abraço para você. Fomos interrompidos devido à notícia, né? Estávamos conversando, colocando a conversa ou as conversas em dia, né? E aí então fomos interrompidos porque surgiu uma ocorrência e saímos rapidamente. Mas a conversa vai continuar e a amizade é muito grande. Para quem questiona, também aproveitar para falar isso, tem gente que questiona, né? O Dário e o Diego, é a mesma coisa de Sérgio e Marquinhos, são irmãos, o André é seu filho. Pode passar o tempo que passar. Esse carinho e respeito sempre vai continuar. Sempre. Mas eu me lembro da Annelise na UPA. Ela sempre atendeu a imprensa de forma espetacular, sabe? Sempre aberta, sempre dando informações, né? Quando ela era da coordenação da UPA. E certa vez, eu me lembro até se o Diegão estiver ouvindo, ele pode até mandar para mim qual era o assunto. Eu não lembro se era dengue, se era alguma coisa que estava acontecendo, né? E nós fomos buscar informações lá na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento, né? Que é gerida pela BDESC, né? Na época também já era pela BDESC, né? A BDESC contratada pela Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós chegamos lá, falaram, queríamos conversar com a coordenação sobre isso, aquilo, né? Não deu um minuto. Estava a Annelise na porta, pronta para dar todas as informações. Só que ela disse, olha, eu só preciso de uma coisa, a confirmação do governo para autorização para dar entrevista. Logo tocou o telefone,
Não deu entrevista. Não deu autorização. Sim. Não deu autorização. Quem que era no telefone? O secretário de saúde do prefeito Otacílio Parras. Que era Diego Singolani. Diego Singolani. Não deu autorização para a entrevista com a Annelise, né? Mas ela estava disposta, ela estava ali, a pronto, como profissional que é, como grande profissional que sempre foi, para dar todas as informações à imprensa. Não foi possível pegar essas informações. O Diegão deve lembrar disso. Certamente. E está ouvindo a gente, pode ter certeza disso. Sérgio, mas essa questão eu vou aprofundar um pouco mais nessa dança das cadeiras aí. Você acha, vamos colocar assim, a eleição ela ficou acirrada em Santa Cruz, né? Porque tem pessoas ligadas ao Otacílio que colocam assim, aquelas pessoas que são apaixonadas, fanáticas, né? Como tem na política, tem no futebol, né? Aquele corintiano que acha que o time dele está perdendo todas, né? Conforme está perdendo, mas vai ser campeão, é o melhor time do mundo. Isso. O Palmeirense, o Santista, São Paulino, enfim, o futebol e política é discutível, sim. Fala que não se discute, mas a gente fala a todo momento. Você conversa com aqueles fanáticos pelo doutor Otacílio, não, nós já ganhamos a eleição, o Otacílio já é o novo prefeito com 7, 8 mil votos de diferença. Você conversa com os fanáticos pelo Diego, mesmo discurso, já ganhamos a eleição, 7, 8, é assim, entendeu? E nós sabemos que não é assim, que não vai ser assim. Nós temos uma eleição e pelo andar da carruagem, crescimento de um, queda de outro e assim sucessivamente, né? Aquele termômetro. Digamos que isso deve acontecer, deve seguir até o final. É sazonal. Eu acredito que quem errar menos a partir de agora ganha a eleição. E a minha pergunta é em cima disso. Com toda a experiência que você tem, eu gostaria da sua resposta. Você acha que a partir de agora, quem vai errar mais, Diego ou Otacílio? É complicado falar isso. É uma pergunta. É uma pergunta. O Marquinhos sabe por que eu fiz essa pergunta. Ambos erraram muito. Né? Sim. Diego com decisões na administração, né? E Otacílio em pronunciamento emissor de rádio. Nós sabemos aí que atacou pessoas muito fortes, né? Tentou desmentir o óbvio, ele errou muito, né? Mas há um momento em que você mesmo pontuou aí que as pessoas até com vínculos familiares, né? Tentam defender o Otacílio, digamos assim, né, e fazem algumas pataquadas, né? Totalmente. A partir de agora, nós estamos no ano eleitoral, né? Certamente, o Otacílio já vai falar assim, não, agora eu preciso do marketing. Do marketing, né? De uma pessoa que não seja da convivência familiar, né? Porque a convivência familiar, como você acabou de falar, é aquela coisa apaixonante. Pô, eu vou defender meu pai, meu primo, claro. É isso. Até natural. Natural, isso, né? Então, a partir de agora tem que ter uma pessoa com outro olhar, né? Um olhar de cima que veja isso. Eu acho que o Otacílio vai fazer isso, né? Tomara que o Diego também o faça, porque ele está errando muito na questão administrativa. Sabe? Sim, eu vou um pouco mais além, vou colocar um pouquinho mais de lenha, tá? Ao vivo, se nós ao vivo, né? Não conversei com o Sérgio essa semana, vou um pouco mais além, Sérgio. A gente sabe que tem secretário que vai deixar a pasta porque vai concorrer uma cadeira na Câmara. É natural, tem que deixar a pasta agora, março, acredito que o mais tardar... Acho que é abril, né? Abril. Mais tardar abril. Sim, abril. Por força de lei, é uma desincompatibilização. Ele tem que sair 6 meses antes para ser candidato. Sim, a minha pergunta é em cima disso. Sai um, entra outro. Tem que entrar outro, não pode ficar sem. A entrada de novos secretários pode atrapalhar o Diego? Pode atrapalhar e pode ajudar. Sim, atrapalhar, né? Ou ajudar. Eu vi, por exemplo, alguns comentários de que o Diego daria ao Cristiano Miranda a prerrogativa de escolher o sucessor na pasta do meio ambiente, né? E está muito ventilado aí o nome do Luiz Carlos Cavalchuc. Mas seria muito bom. Nossa, aplaudir de pé. Acredito que o próprio Miranda, ele disse aqui em entrevista na última semana, né, que ele esteve aqui, e ele falou, né, sobre o nome do Cavalchuc, mas acredito que daí tem uma questão do próprio Cavalchuc, né, porque a questão do cargo que ele ocupa atualmente, tudo mais, né? Na Sabesp, né? Então pode ser que e ele também tem cargo em comitês, Bacilo Paranapanema, alguma coisa assim. É um baita do profissional. Seria um nome assim. Esplêndido. Então, o exemplo que se deixa é como pode ajudar. Não é isso? Sim. Agora, se pode piorar? Claro que pode. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Secretários que foram indicados pelo Diego, pelo amor de Deus, gente. Sim. Na comparação, o Luizinho, nessa questão de assumir no lugar do Cristiano, seria um Pelé, pela qualidade que tem. Agora, se de repente não consegue o Pelé e coloca o Mané,
Qual é a repercussão? É problema. Se fosse uma Mané Garrincha, tudo bem. Não, mas não é o Garrincha, mas né? não é, né? A gente sabe que não é, então é complicado, né? Então é tá complicado. certo. O Diego, como eu disse, ele pecou muito em questão de secretário. Né? Continua pecando, porque até publiquei essa semana, ele dizia, não sei se você tinha essa informação também, Dário, antes da virada do ano, que ia haver uma mudança de secretaria, pelo menos uma secretaria ia mudar. Né? E também um outro nome, comissionado do governo, interno, também iria mudar. Né? Isso o prefeito me garantiu que ia acontecer isso. Né? Eu falei, olha, não vou nem publicar, vou aguardar, né, essa publicação, essa decisão dele, para ver se isso realmente acontecesse. Não aconteceu. Sim. Não aconteceu. Então, o Diego, ele tem, isso é um problema sério, ele tem uma dificuldade de tomar decisões, sabe? Algumas decisões, né, que são importantes, né? Ele tomou 2 decisões que foram um desastre. Primeiro, a Anelise. Foi uma decisão errada, equivocada, né? Totalmente desfavorável ao governo e que gerou tudo isso. A segunda decisão, né, eu não vou dizer que não está correta, é a do Roger Garcia. Né? Foi demitido da assessoria, não é isso? Sim. Né? Não vou dizer que está errado, porque o cargo é comissionado, o prefeito muda, mas o jeito que foi feito, né? O que houve de paulada contra o prefeito na rede social, você sabe disso, né? Sim. Não precisava passar por isso. Mas agora eu vou, Sérgio, é muito bom bater um papo com você e travamos um pouco nessa questão da política em Santa Cruz, porque faz parte da coluna Dicas também e com detalhes a mais, né, que vem por aí nas próximas edições, mas também pautando os principais acontecimentos. Eu acho que essa questão aí de escolher, eu vou escolher. O próprio Diego Singolani, ele deu liberdade para o Cristiano de Miranda, além de escolher o secretário do Meio Ambiente, um novo secretário, ou seja, o sucessor dele, também o Cristiano Miranda acabou sugerindo para ele um outro nome. Isso eu sei, primeira vez que eu estou revelando aqui no ar, tá? Eu não vou revelar quem é, certo, quem é o profissional, qual secretaria, mas eu venho colocando que vai ter danças na... não é meio ambiente? Não, tá. Vai ter dança em de cadeiras, certo? E até onde eu apurei, em especial, eu apurei aqui, tá? Eu acabei compartilhando com o Marcos Pelegatti, porque é uma equipe, certo? Concretizando tudo isso, eu não vou falar agora, porque, obviamente, o Diego está de férias, ele volta na próxima quarta-feira. Inclusive, já pedi uma entrevista com o próprio Diego aqui na 104 FM para perguntar para ele. Diego, você pretende contratar fulano para tal cargo? Sim. E ele vai responder com toda a sinceridade, entendeu? Daí a gente coloca à tona tudo isso. Se ele antecipar e de repente, não, isso é apenas conversa, não vai acontecer, talvez não vira notícia, porque daí ele está bancando que não, isso é, né, certo. Mas, caso contrário, nós vamos perguntar. E sabemos da repercussão que pode dar tudo isso devido a essa dança das cadeiras. Mas quem teria indicado esse nome foi o Cristiano de Miranda. Informação quente que eu tenho, eu banco essa informação. Agora, se o prefeito aceitou e por que aceitou tudo isso, é outros 500, né? Agora, eu posso afirmar, conversando com o Marcos Pelegatti e depois também compartilhando com você fora do ar, eu sou capaz de colocar aqui que seria um baita de um tiro no pé. Tiro no pé, olha só. Sim, falo desta maneira. 13 horas e 22 minutos. E não é nada pessoal, e muito menos profissional. Claro. É apenas colocação jornalística em relação ao que estão fazendo aí. Manobras que é até normal na política, mas que não dá para engolir. Tem manobras que, olha, você acabou já constatando várias manobras aqui em Santa Cruz. Mas tem manobras que é difícil de você aceitar, de engolir. Porque do dia para a noite tudo muda. Não é assim. Você tem que manter ali uma metodologia de trabalho, de vida, enfim. É mais ou menos nesse sentido. Marcos Pelegatti, algo a comentar sobre o meu comentário ou não? Não, Dário. Eu só acho que você falou aí, né, que vai perguntar diretamente pro prefeito quando ele vier aqui, né, dependendo da resposta dele, se ele falar que não, afirmar que não e depois fizer algo ao contrário, também acaba ficando feio, né? Sim, verdade, concordo realmente com o Marcos Pelegatti. Agora 13 horas e 23 minutos, 13 e 23, eu vou abrir também a participação dos ouvintes aqui para interagir conosco, tá? Vale ressaltar que todos que estão aí mandando as suas... Estão
estão participando, na verdade, mandando suas mensagens, estão concorrendo aos brindes da Feira da Lua, tá certo? Você pode mandar sua mensagem 997726104 para você participar e concorrer aos brindes da Feira da Lua nesta quarta-feira que promete. Quarta-feira que promete, pode ter certeza disso. Antes, porém, quero bater um papo com você, antes da próxima pergunta aqui desse bate-papo com o jornalista Sérgio Fleury, na coluna Dicas do Jornal Debate ao Vivo na 104, eu quero falar para você da Joca Truck Centro Automotivo. Joca Truck Centro Automotivo, trabalhando com vendas das melhores marcas de pneus, alinhamento, balanceamento para veículos leves e pesados, tá certo? Joca Truck tem os melhores profissionais que realizam os melhores serviços de suspensão e freio também. Lembrando que a Joca Truck é posto de molas e nesta área tem profissionais altamente qualificados. Joca Truck Centro Automotivo, os menores preços em peças, serviços e pneus. Chame no WhatsApp ou então ligue 991861001, 991861001 para você tirar todas as suas dúvidas. Vá pessoalmente também, bater um papo, conhecer a equipe da Joca Truck, que fica localizada na Coronel Clementino Gonçalves, 1176, na Chácara Peixe. Joca Truck Centro Automotivo, onde a experiência faz a diferença. 13h24, 13h24. Pastor e Atacadão das Fábricas está fazendo um carnaval de preços baixos na volta às aulas. É isso mesmo, um carnaval de preços baixos na volta às aulas na Pastor e Atacadão das Fábricas. Uma loucura que não tem tamanho. Descontos que vão de 10% a 40% em vários artigos. Tem tênis feminino, masculino, infantil e juvenil. Venha conferir preços inacreditáveis e dividindo tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Dividindo tudo em 10 vezes sem juros no cartão. É isso que você ouviu. Só a Pastora oferece preços baixos, muita facilidade no pagamento e outras vantagens ainda. Volta às aulas e carnaval é na Pastor e Atacadão das Fábricas. Carnaval na próxima semana é em Pastor e Atacadão das Fábricas. Está voltando às aulas aí, o seu filho, a sua filha, enfim, dá uma passadinha na Pastor e Atacadão das Fábricas. Telefone 3372-5531, WhatsApp 99856-8600. O site que você pode visitar, pastoreatacadão.com.br. Agora 12h25, você está na 104 FM, na rádio 100% Santa Cruz do Rio Pardo. Giro de notícias, é jornalismo em primeiro lugar. Primeiro lugar, sim, porque você é o primeiro lugar no nosso pensamento. É a rádio 100% Santa Cruz do Rio Pardo. 13h25. Nós estamos batendo um papo com o Sérgio Fleury, ele que é o responsável pelo Jornal Debate, jornalista de muita credibilidade na nossa região, faz parte da bancada do jornalismo da 104 FM. Toda quarta-feira tem a coluna Dicas, essa participação extraordinária do Sérgio, comentando as principais matérias do Jornal Debate. Entramos bastante na seara política na última discussão aqui. Agora, voltando ao tema também, as principais matérias do Jornal Debate, eu quero já, antes da próxima manchete ainda, da próxima matéria que o Sérgio acabou escrevendo, eu quero também falar para você que está participando com a gente aí, 997726104, você está participando conosco e os ouvintes também acabam interagindo, certo? Vamos colocar a participação dos ouvintes aqui. Hoje estão todos concorrendo aos brindes da Feira da Lua e alguns colocam os seus pensamentos através das mensagens. A nossa amiga Raquel está participando conosco e ela tem a seguinte colocação: o Severo deveria ser o vice do Dr. Otacílio, a opinião dela. Quem mais participa conosco também? Nosso amigo Tio Ni, boa tarde a todos. O nosso amigo Luiz Paulo, quem mais está participando, concorrendo aos brindes da Feira da Lua. Quem está participando conosco também é a nossa amiga Débora Hernandes Salles. Ela manda uma mensagem para a gente. A Débora, desta maneira: infelizmente está difícil substituir a Annelise na saúde, era um verdadeiro crânio, inteligente, simpática, humanitária, perdemos muito, nada se resolve, mas verdadeira profissional, saúde dela sempre, gratidão sempre também. Ela fala em relação a Annelise. Quem mais participa conosco? Alexandra, boa tarde. Dário está fazendo uma pergunta aqui, né, que não tem nem como responder, né, a sua pergunta. Fez uma pergunta para mim, mas
Eu vou sorrir para você. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, Alexandra. Você votaria no Juninho Souza, já que você sempre critica ele? Ela fala que vota no Psyu. É a Psyu. Ela é Psyu, até embaixo d'água, né? E ela fez uma pergunta para mim, eu não posso emitir minha opinião, porque sou formador de opinião, sou jornalista. Ela está perguntando em qual vereador eu voto, em qual candidato a prefeito, né? Não dá para falar. Mas eu vou votar, pode ter certeza que eu vou votar, porque o voto é a arma que nós temos, né? É a arma que nós temos, pode ter certeza disso. Quem mais está participando? Boa tarde a todos, como sempre é um prazer ouvir as dicas do Sérgio, essa coluna. Obrigado. Eu também acho que foi 2 tiros no pé em relação à troca da secretaria, no caso da secretária, tanto do Roger como também da Annelise. Coisas ocultas que acontecem na política, infelizmente. Gostaria de saber sobre a associação comercial. Quais os procedimentos? Vi uma nota oficial. Em que pé está? Gostaria de participar também dos brindes da Feira da Lua. Nós falamos sobre isso, né? Já falamos. O Renan, ele está afastado por 3 meses e a diretoria está fazendo um levantamento em cima de tudo isso. Tá legal, Cássia? Quem mais? Boa tarde, Marquinhos, Dário, Sérgio, quer participar dos brindes da Feira da Lua. O pessoal está participando aqui, que legal, interagindo conosco também. Tem uma mensagem aqui, além de participar dos brindes da Feira da Lua, é do meu amigo Renatão. Tá de volta, Renatão. Ele dá uma sumida, mas volta. Sempre é bom ter a sua participação. Renatão, é muito bom. Você sabe da maneira que nós somos e da maneira que você é. Grande personalidade que você tem, continua assim. Boa tarde a todos. Sérgio, como você tem visto, com muito tempo cobrindo o carnaval, aniversário da cidade, não temos visto mais. Estão acabando com o aniversário e agora com o carnaval. Vai ter um ótimo show na praça, mas não é carnaval. Estão montando uma estrutura muito boa, gastando muito com shows e usando mal o carnaval, acabando. Meia-noite, já está toda a estrutura já pronta e pouco usada. Deveria ter shows e sim um verdadeiro carnaval. Que é a sua opinião em relação a isso? É uma tendência, Renato? Não é Santa Cruz do Rio Pardo, não. A tendência é toda a região, todo o estado, todo o país, né? O carnaval hoje se limita à Escola de Samba do Rio de Janeiro, ao frevo na Bahia, né? Infelizmente, nossa região... Coloca os clubes que tem carnaval. E Caiçara está colocando esse ano um bom show, inclusive, né? Baita de um show, Luiz Airão. Baita de um show com o Luiz Airão, né? Mas é uma exceção, né? Num deserto onde o carnaval já não tem aquele brilhantismo que teve antes. As tradições foram mudando, né? Foram mudando as tradições, né? Você pega Ourinhos, né? Qual é o grande clube de Ourinhos hoje, clube particular? Não existe. Não existe. Você passa em frente num centro onde tinha lá um Oriense ou outros clubes, não lembro o nome, né? Hoje são igrejas evangélicas, né? Que compraram o templo, né? Não tem mais. Não tem. Carnaval, quando o Icaiçara Clube fez há algum tempo, não sei se foi ano passado, ano retrasado, passado acho que não teve. Acho que não teve. Não teve. Então, quando ele fez o último carnaval, tinha uns gatos pingados lá, sabe? Muito diferente dos anos 60, 70, onde eu fiz várias reportagens, onde Santa Cruz do Rio Pardo tinha o carnaval mais agitado de todo o estado de São Paulo. Todo mundo vinha aqui. Sim. Né? No nosso site, você digitar lá Hollywood, vocês vão encontrar um grande carnaval do Clube dos 20 em Santa Cruz do Rio Pardo, onde a atriz de Hollywood e ator de Hollywood estiveram aqui brincando no carnaval de Santa Cruz do Rio Pardo. Olha que maravilha, né? Que maravilha mesmo. Aqui vinha o governador Lauro Natel, o governador Sodré, eles vinham todo mundo aqui para prestigiar o carnaval de Santa Cruz do Rio Pardo. Infelizmente, isso acabou, gente. Era os tempos de ouro. Os tempos de ouro, Marquinhos. Mas hoje acabou. Olha, para você ter uma ideia, você citou clubes aí, né? Fazendo um apanhado na nossa região, não querendo ser barrista, tá? Mas você pega Clube Atlético Oriense, tá acabado. Ainda tem o futebol, a prática do futebol lá, mas a estrutura, piscina, já foi a leilão, ninguém comprou. Eu tô falando de um baita de um clube ali próximo à rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Ourinhos, né? Não consigo recordar um grande clube em Ourinhos. Tinha outro ali perto da padaria Põe Vinho, no centro da cidade, eu não me lembro o nome, você lembra, Marquinhos?
Eu tô tentando lembrar. Você Grêmio. subindo no semáforo da Põe Vinho, à esquerda ali, naquele prédio ali. Grêmio Ourinhos. E Ourinhos. Aí Sim, o Grêmio. Acabou. Hoje é uma igreja. Foi vendido, né? Você pega Chavantes, o Ouro Verde lá, passei dia desses lá, tudo fechado, também abandonado. Igarapé de Bernardino também, poucos eventos. São Pedro Turva Móspede, que tinha um clube lá legal. Exatamente. Né? Não tem mais. Vamos pegar Santa Cruz do Rio E Pardo, Santa Cruz. Clube dos 20. Clube dos 20, acabou. Ainda o Icaiçara continua aí. Sim. Com sócios. Porque tem uma praça esportiva, né? Tem piscina, tem academia, né? Por causa disso. Porque a parte social que é relativa a bares, acabou também, gente. Acabou. Totalmente. O nosso amigo Shell Souza, ele participa. Alô, Dário Marquinhos. Abraço, Shell. Sérgio. Eita, política em Santa Cruz. Pegando fogo, hein, Dário? Como é bom ter o Sérgio de novo nos comentários. Grande jornalista, Obrigado. valeu. Tá vendo, Sérgio, como você faz falta aqui, né? Obrigado mesmo. Você faz muita falta, pode ter certeza disso. Quem mais está participando? Pessoal concorrendo aos brindes da Feira da Lua. Seu Osmar Pinheiro, boa tarde, Dário Marquinhos, Sérgio. Sérgio, na verdade, é a lenda do jornalismo. Abraço a todos da mesa. Osmar Abração, Pinheiro. seu Osmar, obrigado. Seu Osmar que tá voando aí, né, seu Osmar? Daqui a pouco estará com uma nova aquisição, né? Vou colocar dessa forma, uma nova aquisição. Opa! Graças a Deus. E ele que foi humilhado, hein? Ele foi humilhado, eu vi. O Diego Singolani viu isso. Verdade. Nós vimos isso. Será que ele esqueceu? Ele é uma pessoa de coração bom, né? Ele tem um coração enorme. É meu amigo, graças a Deus, muito me honra a amizade dele. Eu também. Né? Mas a gente sabe que ele passou. Nós vimos, testemunhamos ali. Testemunhamos. Né? Com certeza. Quem mais está participando conosco? O Emerson Campos, prazer em ter o Sérgio com dicas do debate ao vivo. Até outubro a política local vai incendiar. E como vai, né? Verdade. Quero concorrer aos brindes da Feira da Lua, está concorrendo também. O pessoal está participando. Boa tarde a todos. Ótima tarde a vocês. Também estou acompanhando a nossa política, o Dair de Oliveira, mandando abraço para os três aqui. O pessoal está concorrendo aos brindes da Feira da Lua. Marcos Pelegatti, antes, porém, da pergunta sua, da colocação sua aí nesse tema, você tem a participação aí, se tem a participação dos nossos ouvintes através do portal Diário Cidadão? Sim, Dário, tem bastante participações aqui no Facebook, né? O pessoal mandando mensagens também para o Sérgio aqui, bastante mensagens chegando. Vamos começar aqui já. Lá para os mais recentes, para os primeiros que comentaram aqui, né? O Thiago Eufrosino, ele manda aqui, né? Grande Sérgio Fleury, a nossa enciclopédia da cidade. Obrigado, Thiago. Sérgio é um profissional de nível internacional. Olha só. Tá vendo? A Ana Maria Miranda, ela manda boa tarde, né? Ela fala que ela adora ouvir as histórias do Sérgio. Obrigado, Ana. A Diva Fernandes também comenta aqui, Sérgio, um ícone, né? Que refiro carinhosamente de gigante. Obrigado, Diva. A Sandra Grossi Silva também acompanhando a gente, manda boa tarde. Ela quer concorrer também aos prêmios da Feira da Lua, viu, Dário? Tá concorrendo. A Celina Mendonça também quer concorrer aos prêmios da Feira da Lua, né? A Sandra Grossi também fala aqui que ela ama escutar as histórias do Sérgio. Obrigado, Sandra. A Adri Teodoro também manda boa tarde pra gente. A Erika Viana também querendo concorrer aos prêmios da Feira da Lua. O Rodrigo Gó também acompanhando a gente. O Aparecido Valdeci Gomes também querendo concorrer aos prêmios da Feira da Lua. A Daiane Gomes também, ela quer concorrer aos prêmios da Feira da Lua. Muita gente querendo ganhar hoje os prêmios da Feira da Lua, viu, Dário? Eu também tô querendo ganhar alguma coisa, não ganho nada, só sorteio aqui, né, Marquinhos? Brincadeira, a gente ganha muita coisa. O Ricardo... Pra gente finalizar aqui, o Ricardo Bellinati, ele manda boa tarde pra gente, né? Fala, grandes jornalistas. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E o Leandro Ferdim também manda boa tarde e parabéns pelo trabalho. Tá certo. Quem está participando conosco aqui é o nosso amigo Serginho Manuel. Ouvir o Sérgio, meu xará, é como ouvir uma lenda, onde cabe tanto conhecimento desse jeito que ele tem. Olha, também, de vez em quando a gente faz essa pergunta, né? Mas eu vou valorizar ainda mais o passe agora. Só nós temos o Sérgio. Sempre falo isso, né, Sérgio? A gente grande brinca, Serginho, né? eu retribuo esse elogio, porque ele também é uma pessoa de muito conhecimento. Né? Muito conhecimento e um coração enorme, né? Serginho também é outro que é convidado direto para entrar na política aí, né?
Pela qualidade que tem, o coração, enfim e tal, mas não sei se daria certo na política. Se teria estômago, né? Não sei não. Boa tarde, Marquinhos, Sérgio, Dário, povo santacruzense. Realmente, a Annelise é super competente e capacitada. Abraço. É o Ricardo Viana que mandou essa mensagem. Quem mais está participando conosco? O Shell lembrou bem aqui, eu falei toda a região, eu esqueci de citar a Popstar, uma danceteria que tinha em Pau Sul, né? Nossa, verdade. tinha Pau Sul Clube também, que hoje era igreja até dia desses, não sei o que igreja, está. aí ó, bem lembrado, né? Então, pessoal todo participando aqui, parabéns, Dário Marquinhos, Sérgio Fleury, um baita de um jornalista, lembro do primeiro jornal, 1977, Paulo André Paulinho, do bar da Vila 80. Meu amigo Paulinho do bar. Aí, olha só. Paulinho. 77 é o ano de fundação do debate, é verdade. Olha pra você ver. Só uma correção, né? A gente fala assim, pô, o clube virou igreja. Nada contra a igreja, não. É melhor ter oração do que ter briga. Exatamente, né? Agora, podia ser igreja também um prédio de um bar, né? Agora, claro, o clube tem mais estrutura, um prédio e tal, então acabaram tomando conta, né? Mas não é nada contra a igreja, não. Tem inclusive, é engraçado, né? Porque tem prédios de clubes que viram igrejas e tem prédio de igrejas que viram bares, né? Também já vi acontecer isso também. Olha, isso é raro, hein? Isso é raro, mas... até o Suarena fechou. É o Carlos, o grande Carlão, o Jabá da banca, até o Suarema fechou. Sabe o que é o Suarema? Não, eu até questionava. Então vou contar para você. Na Praça Leônidas Camarinha, na esquina da Rua Conselheiro Antônio Prado. Hoje é a Prefeitura Municipal. Ali foi cinema. Sim. E depois o Clube Suarema. Nossa, Sérgio, eu não tenho ideia. Carlão do céu, as pessoas mais antigas vão lembrar dos anos 80 e 90, quando teve um candidato a deputado, ele inclusive chegou a assumir, nosso amigo, Benedito Ribeiro, né? Sim. O Dito Soarema. Por que Soarema? Porque ele não saía do clube. Dito Soarema, foi candidato a deputado, né? Apoiado aqui pelo Onofre Rosa e tal, e chegou, inclusive, a assumir como suplente alguns dias na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então foi um clube espetacular. É por isso que tem as galerias em cima. Hoje tem as secretarias, departamento lá em cima, né? Aquilo era um clube. E embaixo, onde tem aquela escada, né, tudo, ali era o salão. Ali teve muito carnaval, teve muito baile, teve muito evento, era o Clube Suarema. E foi comprado depois pelo Carlos Queiroz para se tornar o prédio oficial da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. O pessoal manda aqui o Ricardo Viana também, via 130, só lembranças, boas lembranças, ele colocando, realmente. Sérgio, voltando para a nossa pauta aqui, daqui a pouco eu volto com a participação dos ouvintes, lembrando que você continua mandando aí a sua mensagem para concorrer aos brindes da Feira da Lua, o maior pauteiro do planeta, tá ligado, o nosso amigo Toco de Gasperi. Toco de Gasperi, um abração, Toco. Tá ligado aqui, acompanhando a programação, mandou um áudio, Marquinhos já vai captar o áudio do nosso amigo Toco de Gasperi. Sérgio, mais um tema que chamou a atenção, a gente vai retratar aqui na coluna Dicas sobre a questão do julgamento, que pode ser o julgamento do ano. Por quê? Nós teremos um julgamento agora já em abril, que é o julgamento do caso do padre, certo? Sim. Já está definido, o julgamento vai acontecer em abril. Só que poderemos ter no segundo semestre o julgamento do caso Mimi. E você tem detalhes, conta para nós. Não só eu como você também, né? Você entrevistou o advogado de dois réus, né? Do caso, né? Uma entrevista que repercutiu muito. Repercutiu muito. E muito boa entrevista, viu? Eu gostei do advogado, né? Doutor Márcio Pérez. Márcio Pérez, inclusive Bernardino de Campos. Me veio à memória, ele é filho do Moacir Pérez, que foi vereador em Bernardino de Campos, né? Olha. Conheci muito o pai dele, sabe? Então eu gostei da entrevista dele, muito firme, né? Contando realmente o que aconteceu na audiência e tudo mais, né? O que chama atenção é que a última publicação que eu tinha feito no jornal sobre esse caso do assassinato da Mimi, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? A Mimi era José Antônio Pereira da Silva Filho, né? A travesti Mimi, que foi assassinada em abril do ano passado, se não me engano, é isso, né, Marquinhos? Dia 17. 17 de abril. Dia 17 de abril, lá na Avenida Rosa Pereira Nantes, com 5 tiros nas costas, né? Foi uma execução praticamente, né? E depois a última matéria que eu fiz foi em relação ao depoimento do empresário Alessandro Zaia, né? É um dos donos da Brasília Alimentos, hoje é Solito Alimentos, né? Solito Alimentos, né? Que chegou a ser preso,
mas foi beneficiado com habeas corpus e responde em liberdade com restrições, né? A última matéria que eu fiz era ele contando o lado dele, né? Que ele foi acharcado, inclusive, por muita gente, não é só pela Mimi, não, por outras pessoas também, né? Então, de repente, tem a primeira audiência judicial, que foi agora, dia 19, né? Dia 19, e aparece o William Alves Feitosa. Quem que é o William Alves Feitosa? É o assassino confesso da Mimi. Ele que deu os 5 tiros, e ele disse à polícia, olha, eu que dei os 5 tiros, eu que matei a Mimi. Ele confessou. Confessou. E aí, ele diz em juízo, dizendo, olha, eu matei porque o mandante foi Alessandro Zaia. Então ele fala isso em juízo, né? E isso complica muito a situação do empresário, né? Certamente haverá júri, como você falou, né, Dário? Haverá o júri popular, né? O advogado do William acha que vai ser esse ano ainda, né? Talvez seja mesmo, mas aí existe aqueles recursos para procrastinar aqui, ali, para demorar um pouco mais e tal, ganhar tempo, né? Isso existe. Mas pode ser que aconteça esse ano, né? Júri popular. A condenação é por parte de um grupo de jurados, né? Esses jurados são sorteados entre 20 e tantos, se eu não me engano, que é feito no começo do ano, são sorteados 7, né? E esses jurados é que vão decidir o destino dos réus. São 3 réus. O William, né, que confessou que deu os tiros, né? Inclusive ele fala que ele pegou o dinheiro adiantado para comprar arma. Você coloca isso na matéria também, Exatamente. Né? Ele pegou 20 mil, depois pegou mais 5, que era para comprar a arma, tal, não sei o quê. E ele diz, e você mesmo ouviu isso do advogado, doutor Márcio, que na verdade ele disse que não queria fazer isso, queria dar um susto, né? Mas ele tinha problemas no passado com a Mimi, né? A Mimi teria delatado ele, alguma coisa de tráfico de droga, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então ele tinha essa rusga aí com a Mimi. E na hora que ele estava no carro, né, que ele estava armando, mas ele disse que não ia fazer, que ia dar um susto e tal, a coisa descambou para uma discussão. E nessa discussão veio à tona coisas do passado. Aí começaram a discutir, aí sacou a arma e deu 5 tiros. E dado o momento também, numa conversa, eu não me recordo se essa fala foi ao ar na entrevista com o Dr. Márcio, mas em várias informações que a gente vem buscando, devido a acompanhar esse caso também, conforme o Sérgio vem também, ou seja, que na verdade ele teve essa discussão e que fisicamente a vítima ali no caso, a Mimi, seria uma pessoa forte fisicamente e que ele também ficou assim, popularmente falando, com certo medo. Falou, não posso deixar chegar perto de mim porque acaba tomando a arma da minha mão. Essa informação eu não tinha, bem lembrado. Sim, então isso também está nos autos, tá? Entendi. Aí então ele não teve outro pensamento a não ser a cometer os disparos ali, né? Que acabou matando a Mimi, no caso, ali na Rosa Pereira Nantes. Informação que certamente no julgamento vai aparecer porque já está, essa informação está nos autos também, pode ter certeza disso. E outras informações aí que a polícia vem buscando, enfim, vai ser o julgamento, se o julgamento do padre é especulado como o julgamento do ano. Eu acho que esse vai ser. Né? Esse também acho. Por tudo que vem envolvendo, né? É um empresário, aí suspeito, o réu, confesso já, eu matei mesmo, foi amando do fulano, do empresário, tem o rapaz que participou, no caso o Rafael, que teria dirigido a moto. Né, entrevista com o próprio advogado, ele disse que certamente esse condutor da moto, que está preso por tráfico de drogas, ele deve ser aí, não deve ter uma pena muito alta, né? Pode ser até absolvido em relação a tudo que vem colhendo. Mas o rapaz que atirou, o William, que confessou, aí deve ser pena máxima, né? Agora a pergunta da população, quem mandou? Se provar que mandou, qual seria essa pena também? Então, vai ser o julgamento do ano, pode ter certeza disso, Sérgio. É verdade. Existem outros casos, viu, Dário, que essas lembranças que o advogado fez na entrevista que você brilhantemente fez com o advogado Munhoz, né, ele fala realmente do Rafael. Né? E o Rafael confirma isso. Ele em juízo, né, e não só em juízo, depoimento da Polícia Civil também, ele fala que ele levou lá o William naquele local. Sim. Né?
E ele achava que o William fosse comprar droga. Né? Ele diz que não sabia nada sobre execução, crime, nada disso. Né? E aí, chegando lá, o William falou, dá um pinote aí, né? É uma frase muito usada, peão, né? Peão. Dá um peão aí que daqui a pouco você passa aqui. Diz que ele saiu tal, e ele escutou o estampido. Ele escutou os estampidos, né? Pra quem não entende só o que é dar um peão, né, Sérgio? É dar uma volta, né? Dar uma volta na gíria e voltar ali. depois, né? Isso, dar uma volta ali pelo quarteirão, pela redondeza. Certo, tá. E aí, quando ele disse que quando voltou, o William estava muito calmo, né? Muito calmo. E fez o transporte de volta. Ele disse que não imaginava que ali teria ocorrido um crime. Isso aconteceu depois, né, pelas informações que vieram. Agora, existem outros depoimentos que também são vão contra a versão do empresário Alessandro Zay. Por exemplo, né, a ex-mulher do William, ele diz o seguinte: eles fugiram para Hortolândia. Lembra disso, Marquinhos? Eles foram para Hortolândia, alugaram lá um apartamento, porque estava pingando o Pix na conta dele, né? Estava vindo dinheiro, né? Eles compraram móveis, sabe? E foram lá naquela cidade, num condomínio, né? Agora, o que é difícil, gente, é você esconder coisa da polícia. Tanto da polícia militar, que sabe realmente o que acontece na cidade toda, como da polícia civil. Né? Eles têm um sistema de inteligência, né, que supera tudo. Esse crime, por exemplo, não tinha vídeo, não tinha câmera, não tinha nada, e foi descoberto. Né? Foi descoberto. Não adianta fugir das garras da polícia, que eles vão descobrir. Descobriram o William lá em Hortolândia. Né? Só que nesse meio tempo, eles queriam vir para cá, né? Voltar para cá. E aí, isso é palavras da ex-mulher do William, tá? Eles ligaram para quem? Para o suposto advogado do William. Quem que é? Doutor Scudeler. Evandro Scudeler. Ele é advogado do Alessandro Zaya. Também. Então aí ficou uma coisa estranha. Parece que houve até problema na audiência lá, bate-boca, alguma coisa, porque o advogado não aceitou muito as colocações de outros profissionais lá. Mas o fato é que existiu isso. E no processo existe cartas do William mandando para a mãe e para a mulher, de dentro da penitenciária. Né? E no final da carta, manuscrito, ele diz: olha, por favor, procure o advogado Scudeler, Evandro Scudeler, tal, dá o telefone. Então, quer dizer, é o advogado dele. Então, é complicado. Né? Isso tem que ser explicado, porque o advogado do mandante e o advogado do matador é estranho. É muito estranho, isso tem que vir à luz, tem que ter uma explicação, tem que vir à tona todos esses fatos para que a verdade prevaleça. Com certeza, concordo com você em relação a tudo isso. Já que estamos falando em julgamento, Sérgio, o julgamento do padre também, no caso do Anjinho, vai dar o que falar. Até porque já foi marcado também julgamentos neste ano de 2024, com nomes aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, o próprio empresário, no caso, aqui citado, né, esse julgamento que pode acontecer no segundo semestre, pode, não está definido, mas o que está definido é o julgamento do padre, né, aqui em Santa Cruz, neste ano, já em abril, se não me falha a memória, dia 24 de abril. 12 de abril. 12 de abril. 12 de abril. 12 de abril. Né? E também teremos um outro julgamento envolvendo no Santa Cruzense, só que esse vai acontecer no Fórum de Ourinhos, que você colocou também, não sei se veio nessa matéria, mas recentemente você acabou colocando, que é o caso do policial Zanetti. Sim. Né? Também vai acontecer nesse ano de 2024. Isso. Ou seja, um ano marcado por julgamentos. E que bom que seja assim, né? Que bom que seja assim, que a justiça dê uma resposta rápida à sociedade, né? Esse caso, nós tivemos o ano passado, né, Dário, um país muito dividido, né, em termos de ideologia, em termos disso e daquilo. Isso aflorou muito. Então, teve muita gente que, inclusive, acha que o padre tem razão, né? Chegar e atropelar um sujeito, né? Matar, né? Porque morreu 2 meses depois, mas morreu. Né? Morreu em decorrência. Em decorrência, né, dos ferimentos causados pelo atropelamento. Né? Particularmente, a minha opinião é que ninguém, nós, seres humanos, não temos nenhuma ascendência sobre a vida de terceiros. Né? Só o Todo-Poderoso é que pode fazer isso. Nós não. Né? Por isso eu sou contra a pena de morte. Sou contra, né? Por princípio. Né? Agora,
o caso do padre é um julgamento peculiar, né? Porque causou muita polêmica em Santa Cruz do Rio Pardo, até pelas próprias declarações do padre logo em seguida ao acidente. Sim. Né? Primeiro que ele desapareceu. Sumiu. Né? Ele atropelou o sujeito, né? O sujeito era um anjinho, né? O nome dele era Ângelo Marcos Santos Nogueira. Ele era um dependente químico, ele já tinha sido preso por pequenos furtos, né? E ele roubou naquela noite umas peças de moletom, né, Marquinhos? Acho que era algumas peças de Três ou vestuário, quatro se não me peças de engano. moletom, Sim. 4 peças de moletom na casa paroquial, né? Isso foi filmado, tudo, né? Certamente ele seria penado por isso, né? Porque estava em filmagem. Mas o padre, ao saber disso, né? O padre tinha acabado de celebrar uma missa, né? Foi em maio de 2022. Acabou de celebrar uma missa, avisaram o padre. Ele correu para a casa paroquial e tinha acabado de acontecer, né? Ele viu alguém pulando o muro, né? Pegou o carro, é Cobalt que chama? Cobalt. Cobalt. Pegou um Cobalt da casa paroquial e passou a perseguir, né, o suspeito pelas ruas, né? Quando o tal de Anjinho dobrou a Avenida Tiradentes, subindo ali pela farmacêutica Ziro Souza Santos, né, o padre foi também perseguindo com o carro. E praticamente no meio do quarteirão tem uma garagem ali, o padre invadiu a calçada, esmagou o Anjinho contra o portão e, posteriormente, contra um caminhão que estava estacionado lá dentro, né? O Anjinho ficou agonizando ali, né? Teve traumatismo craniano, teve uma série de problemas que depois os médicos comprovaram, né? E aí, o padre dá a marcha ré, né? E sai do local, com os vidros ainda fechados, conforme constatou a perícia policial. A perícia também constatou, o Dário e Marquinho, que o padre fala que ele freou na hora que ele entrou na calçada. Em nenhum momento houve freio, porque as luzes, pelas câmeras, né, que presenciaram isso, as luzes do freio não acenderam. Então ele não freou, ele foi com tudo, sabe? E depois, ele pegou, o que ele fez? Ele deixou o carro, o Cobalt, totalmente danificado, a frente totalmente amassada, lá na casa paroquial, e subiu lá na escola dominicana e pegou um outro carro, um doblô. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não precisa ser sincero na resposta, não Sim. deixa no ar. Será que ninguém viu ele pegando? Pois é. Não, viram, né? Viram. Viu. É que não sabiam exatamente o que estava acontecendo. A versão é essa também. Ninguém Sim. sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Bom, pegou esse carro e foi embora para a região de Bauru, né? Foi flagrado, inclusive, em fotografia no pedágio, passando no pedágio, né? Quer dizer, puxa vida, né? Um cristão, pelo amor de Deus, podia socorrer pelo menos, né? E lá no local, as pessoas já estavam chamando a polícia, um carro branco atropelou, fugiu, isso, aquilo, tal, né? Bom, o resultado de tudo isso é que o padre só se apresentou algum tempo depois, né, com um advogado. Inclusive, gente, olha só que coisa interessante. Teve um grupo de advogados de Santa Cruz do Rio Pardo, né, muitos eu conheço, né, que se colocaram à disposição para defender o padre e entrar com uma petição a favor do padre, né? O padre vem e aparece e fala assim, não, esse não são meu advogado, não. Eu lembro disso. Você lembra disso? Fez uma nota oficial, inclusive. Que absurdo, gente, né? E As pessoas estão querendo ajudá-lo, né? Sim. Bom, aí ele apresentou com um novo advogado, né? Olha só que postura do padre, né? Um padre cristão, um padre da ordem dominicana. Ele, em primeiro lugar, ele não só criticou essas pessoas que quiseram defender, né? Como criticou o delegado de polícia. Também. O doutor Valdir, Sim. dizendo que ele tinha um preconceito contra a religião. Meu Deus do céu. Dr. Valdir só fazendo o papel dele. Mas o que é isso? E Mas brilhantemente feito. é um grande policial, um grande profissional, exercendo o papel dele como profissional, né? Não merecia esse tipo de crítica. Não obstante isso, o padre chega e em depoimento à polícia, está arrependido? Não estou, não. Não está arrependido. Não está. Né? Quer dizer, o arrependimento é uma prerrogativa cristã, né? Você tem que arrepender dos teus pecados, né? E o padre não fez isso, né? Disse também umas coisas que não batiam com a versão real. A versão real é das imagens da câmera, né? Ele quis dizer que o tal de Anjinho pulou no capô do carro. Não foi atropelado, né? Que houve, né? Posteriormente, isso pegou tão mal, Dário,
que ele se retratou. Ele teve um outro depoimento, falou, não, eu estou arrependido, né? Eu não me lembro se pulou no caboclo, que foi, papapá. Mudou a versão dele, né? Sim. Mas vai a júri. Além, Sérgio, de marcar 2 vezes, né? Marcou uma vez uma apresentação em Ourinhos para a Polícia Civil. Marcou, todo mundo esperando. Né? Não foi. Eu fui lá, inclusive. E o delegado foi lá. Foi lá, todo mundo. Estivemos por lá. Estava lá. Fiquei lá a tarde toda, nada do padre. Depois ele marcou na capital paulista. Eu só não fui em São Paulo aquele dia porque eu tinha um outro compromisso, não dava para ir. Eu iria voltar muito bravo pela Castelo Branco. Por quê? Não foi também. Ele marca Ourinhos, não vai, marca São Paulo e não vai. Olha só. Ele brincou com a cara de todo mundo. Parece que está no Rio de Janeiro hoje, se eu não me engano. Nem é a quero última saber, informação. nem quero saber onde que ele está, não. Eu quero só acompanhar o júri dele. Verdade. Entendeu? E se entender que tem que pagar, tem que pagar como todos. Exatamente. Entendeu? Né? E é isso que eu penso em relação só lembrando, a né, tudo Dário, isso. Existe também uma ação indenizatória, viu? Que tem. A mãe do Anjinho, né, ingressou. Seria contra o padre, né? E contra a diocese de Ourinhos também, porque o carro, o Cobalt que atropelou, era da diocese, né? Então, existia uma corresponsabilidade aí. Sim. Sérgio, agora eu quero mudar de assunto com você. Só terminar, Dário. Sim. É questão que todo mundo fala assim, pô, mas o cara é bandido, né? Outro cara é bandido. Que seja, gente, né? Roubou 4 moletons, né? Ele tinha que ser apenado por isso. Ele tinha uma passagem, ele tinha uma passagem grande, uma ficha extensa. Não era nem um santinho também. Não, de jeito nenhum. Nem um pouco. Ele certamente iria ser condenado por isso, ele iria responder para a justiça, né? Como deve ser. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um cidadão. É isso que eu penso. Tá certo, Sérgio. Mudando de assunto, mas a pauta também da coluna Dicas, falando de histórias de superação, né? 2 temas e 2 matérias. De engraxate a desembargador e escritor, a trajetória do jurista Antônio Carlos Marcato. E a outra matéria que eu gostaria de discutir com você também é sobre aquela professora que ela acabou sendo vencedora, né? Ela acabou sendo vencedora. Nasceu surda e hoje é professora diplomada. A superação de Carlota. Eu quero que você conta pra gente esses 2 temas aí. O doutor Antônio Carlos Marcato, eu fiquei apaixonado pela história dele, viu, Odário? Né? Ele é nascido em Ipaussu, irmão do conhecido nosso, amigo nosso, doutor Paulo. Né? Irmão do Dr. Paulo Marcato. Falar que é corintiano, ele briga com você, né? Não. Ele tem um defeito palmeirense, né? Esse roxo. O grande doutor Paulo. Mas o irmão dele, né? Ele tem uma irmã em Piraju também, tem outras 2 irmãs fora dessa região, mas ele nasceu em Ipaussu, né? Ele foi engraxate em Ipaussu, olha só, porque a família era humilde. Né? A família era humilde, o pai era barbeiro, tinha uma barbearia lá. Parece que até hoje existe essa barbearia lá em Ipaussu, sabe? E a mãe uma dona de casa, né? Fazia doces maravilhosos, cada dona de casa, né? Preocupada com os filhos, né, tal. E o doutor Antônio Carlos, ele já antevia que ele precisava fazer uma faculdade em São Paulo, né? E para ter um diploma universitário e ser alguém na vida, né? E olha só que interessante como ele antevia isso. Ele veio estudar, ele estudou o colégio lá em colégio primário e tal, em Ipaussu, né? Ele é muito grato por isso, pelos professores, e também muito grato ao professor que ele teve aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, porque ele fez aqui a escola normal, que era o escola normal não, o IELAV. Já falaram para você IELAV? IELAV era o Leônidas, só que antigamente era Instituto de Educação Leônidas Amaral Vieira, chamado IELAV, né? Ficou muitos anos assim. Então foi aqui que o doutor Antônio Carlos fez os cursos dele. Por que eu falo cursos? Porque aqui no IELAV tinha o científico, né? Era diferente o estudo, viu, gente? Tinha latim, era muito difícil. Tinha o clássico e tinha a escola normal. A escola normal formava professores, né? E o científico formava pessoas que queriam cursar direito e outros cursos, né? O doutor Antônio Carlos resolveu fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Então ele cursava, durante um período, se não me engano, noturno, a escola normal e de dia o científico. Por quê? Porque ele falou, olha, eu vou chegar em São Paulo para cursar uma universidade, eu tenho que ter um diploma para me custear. Como professor, eu posso ter um salário, né? Então ele fez isso. E ele chegou em São Paulo depois, muito grato aos alunos, aos professores que ele teve em Santa Cruz do Rio Pardo,
com os 2 diplomas. E logo foi empregado na rede pública, lá de São Paulo, né? Estou dizendo tudo isso, gente, porque o doutor Antônio Carlos Marcato vai ser homenageado em Santa Cruz do Rio Pardo com a comenda Poder Legislativo. A iniciativa é do vereador, o Lorival Heitor, né? Quero, inclusive, cumprimentar o vereador, porque a gente criticou muito comendas aqui Sim. que não tinham muito a ver, não, sabe? Agora, essa aqui... Realmente tem. Essa aqui tem tudo a ver, né? E olha que história. Chegando lá em São Paulo, antes de ir para São Paulo, ele falou, que curso que eu vou fazer? Aí, quando estudava no IELAV, o doutor Antônio Carlos foi ver um júri. Nós falamos tanto de jurado agora, né? De júri, né? Ele foi ver um júri em Santa Cruz do Rio Pardo, sabe? E ele ficou impressionado com a atuação do promotor. Ele falou, não, eu vou ser advogado, né? Vou ser procurador, vou ser promotor de justiça também, né? Chegou em São Paulo, ele foi cursar, foi fazer o vestibular para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a USP, em São Paulo, né? Passou na primeira oportunidade. Primeira oportunidade, né? Só fazer um parênteses, foi professor do meu filho, na mesma faculdade. Qual deles? Meu filho Caio. O Caio. Cursou a São Francisco. Juiz, que já é juiz. Não, ainda não. Ainda não? Falta pouquinho. Falta pouquinho. Né? Meu filho Caio cursou a São Francisco, faculdade... É a melhor faculdade do Brasil, viu? É a faculdade mais difícil de entrar também, né? Assim que o doutor Antônio Caio, meu filho passou na primeira também. Que legal. Que legal, né? 2 crânios. E foi um grande professor. Meu filho fala isso, grande professor, né? Aí o doutor Antônio Carlos começou a estudar, né? E os professores que o viam em sala de aula falaram, puxa, esse aqui é um aluno brilhante, né? Já teve um lá que puxou para ser o assistente dele na USP, né? Tem um outro promotor que o chamou para ser assistente lá no Ministério Público. Né? Olha. Resultado, ele fez o concurso do Ministério Público, passou na primeira também, né? Estourou promotor público, posteriormente procurador de justiça, que é o mais alto grau ali da carreira no Ministério Público, né? E aí tem uma questão que chama quinto constitucional, sabe? Uma parte dos tribunais tem que ser formado, 1/5 dos tribunais, por representantes do Ministério Público e por advogados, né? Por conta disso, o doutor Antônio Carlos virou juiz do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, né? Tinha um antigo TACRIM, ele foi para a parte civil do tribunal. Não passou muito tempo, desembargador de justiça do Estado de São Paulo. Tornou-se desembargador, onde se aposentou. Ele é professor emérito da USP, né? Ele deu aula em tantos lugares, né? Aí pergunta assim, tem uma outra faceta do Antônio Carlos que nem todo mundo tem. Chama-se gratidão. Gratidão. Quando ele era desembargador do Tribunal de Justiça, ele falou, tem que fazer alguma coisa por Ipaussu, minha terra, né? A minha terra, né? Ele transformou Ipaussu primeiro em foro judicial, né? Como é que chama isso? Foro judicial, antes de ser comarca. E depois transformou em comarca. Hoje é comarca. Graças ao doutor Antônio Carlos, parece que tem até uma fotografia dele lá no fórum, sabe? Alguma coisa nesse sentido, né? E ele teve a honra de instalar essa comarca, né? O tribunal deu essa prerrogativa para ele, ele veio aqui, ele instalou, né? Então é uma pessoa fantástica. E aí vem outra coisa, né? Que pouca gente sabe, inclusive ele não gostou que eu toque nesse assunto, que eu falei com ele, né? Ele fez uma doação, Dário, à Santa Casa de Misericórdia, né? O vereador Lorival disse isso na sessão, né? Inclusive em tom de crítica, falou, olha, nem falaram nem obrigado. Você lembra disso? Lembro. Falaram nem obrigado. Bom, não sei o que aconteceu ou não, mas o fato é que houve essa doação. Gente, nem queiram saber de quanto essa doação. É muito significativo. Eu não toquei esse assunto, não vou revelar aqui nada disso. Não, tal. o importante é mas é uma ação, é uma doação significativa que construiu o centro cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia. Então você faz ideia de Olha qual só, foi o valor. Né? Aí, como eu já sabia e toquei nesse assunto, aí ele não podia se esquivar, né? E eu perguntei, por que o senhor fez essa doação? Qual é o motivo? Né? Eu imaginava que é o fato do Dr. Paulo ser médico. E foi um dos motivos, realmente. Ele falou, meu irmão é médico lá. Né? Aí ele falou assim, mas eu tenho um principal motivo. Meus pais, humildes, lá em Ipaussu, eu era menino ainda, quando eles precisavam de atendimento médico, eles sempre foram atendidos em Santa Cruz do Rio Pardo e muito bem atendidos. Então eu achei que era uma obrigação minha ajudar. Olha só. Olha. Olha só que
Que história, né? Que Que história. história linda e essa história aí, ela vai virar uma homenagem na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores a data ainda não está agendada, né? Mas certamente nós vamos estar presentes, cumprir, porque essa sim é uma homenagem merecida. Um dos ícones do direito brasileiro, não é? Se eu não me engano, a Câmara tem que entregar todos os títulos até junho ou julho, se eu não me engano. Acho que até Desse junho ano? desse Ah, ano. então, maravilha. Tem que Vamos- ser vamos. antes das eleições. Então, Ah, até o meio tá. do ano, isso deve acontecer. Então, que bom. Estaremos lá. Que bom, certamente, se Deus quiser. Nasceu surda e hoje é professora diplomada. Superação de Carlota. Conta pra nós, Sérgio. Olha, essa é uma matéria que eu já estou fazendo, acho que pela terceira vez, né? No jornal. E as outras vezes eu falava sobre a dedicação da Maria Carlota em superar as adversidades da vida, né? A Maria Carlota, hoje ela está com 27 anos. Você conhece mais quem é ela? Não me lembro se eu conheço ela. Olhando a conhecer. foto dela ali, ela não me é estranha, viu? Deve conhecer. A Maria Carlota tem 27 anos hoje. E o que aconteceu com ela foi o seguinte: ela nasceu saudável, né? Aparentemente saudável, como qualquer bebê, né? Só que a mãe, a Cassiana, minha amiga, ela tinha tido rubéola na gravidez. Sabe? A rubéola pode desencadear problema para o feto, né? Ela nasceu saudável, ninguém imaginou nada, né? E ela, inclusive, olha que coisa interessante, ela, inclusive, falava as palavras de bebê. Papá, mamãe, vovó, sabe? Né? Falava isso, né? Mal sabiam as pessoas que a Maria Carlota, inteligente desde o nascimento, ela fazia leitura labial. Então, ela repetia a leitura labial, né? Mas, na verdade, ela era 100% surda. Surda, não ouvia nada, né? E aí, quando deu um ano, a avó, a Maria do Carmo Oliveira, né, minha amiga também, a Maria do Carmo percebeu, falou, olha, ela tem algum problema, ela não está ouvindo, né? Aí foi aquela peregrinação, médicos foram muito bem atendidos aqui no centrinho de Bauru, sabe? Fizeram, inclusive, uma cirurgia chamada Bera, se eu não me engano, que é para ver o grau de surdez, e tudo foi comprovado, ó, não tem jeito, sabe? Não tem jeito, né? E aí começou a batalha da Maria Carlota para estudar, sabe? Ela reconhece que em vários momentos da vida dela, ela sofreu bullying, sofreu preconceito, sabe? Né? Inclusive no trabalho dela, ela tinha um trabalho numa empresa de materiais de saúde, sabe? A gerente gritava com ela. Ela não ouvia, gente. Acho que ficava irritada, né? E gritava com ela, isso, aquilo. E aí queriam colocar a Maria Carlota, né? Embora fosse estudante universitária, fosse inteligente, tivesse já um diploma do ensino médio fundamental, queriam colocar lá em limpeza, né? Porque é muito mais fácil, né? Não precisa conversar muito, não precisa isso. Não era o que a Maria Carlota queria. A Maria Carlota queria mais, ela queria vencer na vida, né? E aí, quando ela entrou, por exemplo, no Sinharinha, né? Ela aprendeu Libras em Bauru, tá? É um programa do Centrinho, chama NIR. Excelente programa, sabe? Que ensina Libras, né? E ela aprendeu, voltou para Santa Cruz do Rio Pardo, foi estudar no Sinharinha. Aí precisava, porque se ela sabe Libras, quem vai interpretar? Não adianta ela saber Libras na sala de aula, se comunicar com um professor que não sabe Libras. Então tem que ter alguém que faça essa comunicação. Resultado, a avó da Maria Carlota entrou na justiça contra o Estado. O Estado deveria ser obrigado a disponibilizar uma intérprete de Libras, né? No primeiro momento não conseguiu. Marquinhos não conseguiu. E aí criou aquele problema. Aí, a diretora, na época, que é a professora Ana Manzo, nossa amiga, né, está sempre aqui conversando com a gente, ela autorizou que 2 alunas, que estavam aprendendo Libras também, pudessem ajudar a Maria Carlota, né? Então, foi um alento, né? Já melhorou um pouco aí a atividade da Maria Carlota. Posteriormente, ela entrou no 2º grau, né, no Leônidas. E aí, sim, aí a justiça deu ganho de causa, né, e determinou que houvesse uma intérprete para ajudar a Maria Carlota, né? E assim foi feito. Depois ela saiu do Leônidas e entrou na Estácio de Sá, né? Fazer o curso de pedagogia. E, olha só, se formou agora no final do ano passado. Então, ela é professora, né? Formada, apta a lecionar.
claro, ela tem a limitação dela pela surdez, né? Então, o que ela quer é dar aula de Libras, né? Acho que e outra coisa, né, Marquinhos? Como professora de Libras, ela tem uma vantagem sobre outras intérpretes que não são surdas. Porque ela é surda de nascença, então ela sabe a cultura do surdo, sabe? É muito mais profundo do que você apenas aprender Libras e passar, né? Então, existem aí alternativas para que ela seja empregada, convocada para algum tipo de atividade. Porque nós temos aqui repartições públicas. Por exemplo, um surdo vai lá na UPA. Chega lá, né? Ele também não vai falar. Né? Ele não tem... existe alguém que dá o sinal de Libra lá? Não tem. Como é que ele vai explicar o que ele está passando? Precisava ter uma pessoa lá. Na administração, a mesma coisa. Houve um concurso aí, parece que tem uma intérprete de algum setor, mas não todos, né? Sim. Não todos. Então, existe um campo muito vasto, né? E a Maria Carlota pode perfeitamente preencher isso, porque ela venceu na vida, venceu as adversidades, venceu o preconceito, está aí. Professora formada, nível universitário. Que interessante, que história linda. Mais uma que você encontra na coluna Dicas do Jornal Debate. Mais uma que você encontra no Jornal Debate. Você acabou tendo um spoiler aqui na coluna Dicas do Jornal Debate, ao vivo na programação da 104 FM, 14 horas e 13 minutos. Marcos Pelegatti. O Toco De Gasperi mandou um áudio, né, falando, né, que ele colaborou também, né, com essa história aí, Exatamente, com essa reportagem, né, verdade. da Maria Carlota. Isso. E ele fala, né, que vai virar uma reportagem também para televisão isso daí, né, que parece que já tem emissoras interessadas nessa história aí que o Sérgio acaba colocando no Jornal Debate. E o Toco também, Dário, ele fala que ele quer participar dos prêmios da Feira da Lua porque a situação tá apertada esse mês, viu? Ele pede aí para Também. ele fala aí que ele queria ganhar um chopp porque a situação não tá fácil. Sim, não, mas... O Toco é o intermediário entre as reportagens que saem no jornal e as emissoras de televisão de Bauru. Sim. Muitas já passaram lá, né? Muitas. Dezenas, né? Sim, é interessante, ele faz esse trabalho muito bem feito. Parabéns para ele. As pessoas, os profissionais entram em contato. Eu tô ligando para você porque o Toco passou o seu contato, enfim, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Muito legal, parabéns, Toco. Mas na verdade, eu tenho algumas informações aqui que o Toco não pode ganhar os brindes da Feira da Lua. Já ganhou, né? Mas disse que da última vez que ele ganhou, ele chegou lá e foi o último a sair, né? Principalmente com o chopp. Acabou o chopp e o Toco estava do lado lá ainda, né? Brincadeira, Toco. Um grande abraço para você, para todos da Acabou família. Acabou o chopp e foi embora. Foi embora? Tá. Acabou o chopp dele, foi embora. Tá certo. certo. Pra você ter ideia, né? Para você ter uma ideia. O pessoal está interagindo bastante aqui. E eu tenho daqui a pouco a última pergunta para fazer para o Sérgio, para ele falar sobre a última matéria. Mas antes, porém, também tem um recado aqui sobre o que estamos falando. Na verdade, mensagem dos nossos ouvintes. Boa tarde a todos os componentes do programa. Essa é para o Sérgio, que viveu ou presenciou, como eu, a época que a política santacruzense era politizada, polarizada, melhor dizendo, tá? Entre azuis ou vermelhos. Será que voltamos a viver novamente essa situação, Sérgio? Quem faz a pergunta é o Cláudio Oshikawa. Um abraço ao Cláudio. Eu, na verdade, eu não vivi essa época, viu? Eu sei dessa época. Tanto publicar, sabe? Sim. Porque essa época foi até mais ou menos a década de 70, por aí, sabe? E realmente, o Cláudio tem razão. Era extremamente politizada. E uma coisa interessante, sabe? Na época era a ditadura militar no Brasil. Então, década de 60 e começo da década de 70, só eram autorizados 2 partidos no Brasil. Não tinha essa pleiade de partidária que nós temos hoje, né? Então, era só 2 partidos. MDB, que representava toda a oposição à ditadura militar, e Arena, que era o partido da ditadura, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo não tinha MDB, só tinha Arena. Né? Só Arena. Só Arena. Todos apoiavam o regime militar, né? Que depois, mais tarde, todos mudaram de opinião também, viram que não era por aí, que o Brasil precisava respirar a democracia e tal. Mas naquele momento, em década de 60, 70, todo mundo apoiava o regime militar, então só tinha Arena. E como é que o governo federal iria fazer com pessoas de opiniões antagônicas em Santa Cruz do Rio Pardo? Um era contra o outro. Como é que é o mesmo partido? Aí criaram as sublegendas. Então podia ter
Arena 1 e Arena 2. Então, nas eleições, como o Cláudio pontua aí, nos vermelhos e azuis, eram Arena 1 e Arena 2. Que, afinal de era contas, o mesmo partido, era a mesma coisa. E quebrava o pau entre eles. Quebrava o pau entre eles, né? Até que teve a primeira eleição do MDB em Santa Cruz do Rio Pardo, foi em 1976, né? Vencida pela Aniceto Gonçalves pela Arena, contra Cláudio Catalano, o saudoso Cláudio Catalano, para o MDB. Olha que história, hein? Sérgio, sobre histórias ainda, a participação do ouvinte já caminhando para essa reta final, é claro que eu tenho mais um tema que eu quero discutir com o Sérgio na coluna Dicas. Mas a participação do nosso amigo Walter Borracheiro. Boa tarde. Dário, pergunta para o Sérgio sobre uma história, conta a história de quem foi o primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. É a mensagem do nosso amigo Walter Borracheiro. E o nosso amigo Luiz, ele faz a seguinte pergunta também. Já que estávamos falando sobre julgamentos, e o caso Feitosa? É a pergunta dele também. Você consegue fazer um resumo dos dois temas, Sérgio, rapidamente? O caso Feitosa já está em segundo grau, né? Se não me engano, houve uma decisão há pouco tempo. Há pouco tempo, sim. E está em segundo grau, está no Tribunal de Justiça, é um pouco mais demorado. Tem dois processos, tem a parte civil, né, e a parte criminal, né? Já houve condenação, né? Há 20 e poucos anos de prisão, se não me engano. Estão recorrendo, né? Estão recorrendo isso, né? Quer dizer, desculpa, mas está andando o caso Feitosa, né? O que mais que ele perguntou? Sobre o primeiro prefeito. O Walter. Walter, um abraço para você. O primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo foi o coronel Batista Botelho. Batista Botelho, né? Existe aí uma coisa que eles falam assim, não, mas ele não era prefeito, ele era intendente, né? Porque na época, 1800 e alguma coisa, 1902, por aí, não tinha a figura do prefeito. Era intendente, né? Era um representante da Câmara Municipal, né? Talvez o presidente da Câmara na época, né? Que mandava no município. Ele que tinha essa prerrogativa, né? Então foi o Batista Botelho, né? Que poucas homenagens tem em Santa Cruz do Rio Pardo. Poucas. Eu vou contar uma coisa. O túmulo dele está aqui no cemitério, né? Onofre Rosa de Oliveira era prefeito, reformou o túmulo, né? Colocou quem passar por lá, né? Subindo ali quem vai para a capela, né? Tá à esquerda, acho que o primeiro túmulo ali num dos corredores, sabe? Eu sei onde é. Tem uma placa lá. Aqui jaz o primeiro prefeito, eles colocam um prefeito para o povo entender, né? Ele foi prefeito mesmo, né? O primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, coronel João Batista Botelho. Tinha uma fotografia dele. Roubaram. E você não encontra a fotografia do Batista Botelho em lugar nenhum. Tem escolas com o nome dele, pipocando por aí, um monte de lugar, sabe? Escolas, ruas e tal, mas não tem fotografia. Né? E a única que tinha levar. A única que tinha levar. Porque antigamente também era difícil fotografia. Né? Sim. O Tonico Lista, nós temos 2 ou 3 fotos ali e não tem mais. Mas tem a foto, né? Eu tenho digitalizada lá, eu coloquei no site tudo. Mas e o Batista Botelho? Não é isso? Então, nós não temos. Complementando a pergunta do Walter, eu queria informar também que o segundo prefeito foi Francisco de Paula Abreu Sodré. Né? É o nome da rua em frente ao museu. Em frente ao museu. Quem foi Francisco de Paula Abreu Sodré? Foi um médico que veio do Rio de Janeiro para cá, e é importante porque pelas personalidades que envolvem essa família. Veio para cá, né, constituiu família aqui, teve vários filhos, apenas um não nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, mas ele se via como santacruzense, ele vinha aqui na adolescência, passava as férias na fazenda da família, né? Uma pessoa que escreveu um livro posteriormente e tem capítulos especiais sobre Santa Cruz do Rio Pardo, né? Era o ex-governador de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, filho do Francisco, né? Foi governador do estado. Posteriormente, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no governo de José Sarney. Então, olha a importância. E dessa família também saiu o deputado constitucionalista Antônio Carlos de Abreu Sodré. Tem uma escola em Bernardino, se não me engano, tem ruas na capital, tem praças, tem escolas com o nome dele, né? Foi uma figura importantíssima no cenário político brasileiro, né? Também ligado à Universidade de São Paulo, às Arcadas de São Francisco, à USP, né? E foi uma figura ímpar a ponto de quando ele morreu, né? Morreu prematuramente, ser capa do jornal Estado de São Paulo. Foi a capa do jornal, né? Figura muito importante. Então, olha que família, olha as famílias que estiveram em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Cidade que tem um passado mais glorioso de toda a nossa região.
Que legal, hein, Sérgio? Que legal. Antes da próxima pergunta para o Sérgio, a última coluna que nós vamos discutir aqui, na coluna Dicas do Jornal Debate ao vivo na programação da 104 FM. Galera toda curtindo a programação, nossos amigos lá da Codesão, meu amigo Denis Bernardo de Souza, tá curtindo, o Burdog, tá ligado na 104 FM. Falar Denis, pouca gente conhece, mas falar Burdog, todo mundo conhece, né? Tá ligado na programação, enfim, todos por lá, trabalhando e com rádio ligada aqui na programação da Rádio 100% Santa Cruz do Rio Pardo. Quem mais tá acompanhando a nossa programação aqui na 104 FM? É a nossa amiga, estávamos falando agora há pouco, né? Ouvinte, sempre do Giro de Notícias, lê tudo que sai no Jornal Debate também, é uma pessoa muito antenada. Simplesmente ela coloca desta maneira: obrigado, Sérgio, Dari e Marquinhos, pelas considerações. A população agradeço pelo carinho e as equipes da saúde que não mediram esforços por tudo dar certo. Gratidão. Sabe quem mandou essa mensagem? Anelise Linkleitão. Anelise, olha que legal, hein? Bacana. Obrigado, Anelise. Você é merecedora de tudo que foi falado aqui. Com certeza. Não só por parte da gente, como por parte dos ouvintes. Não tenha dúvida disso. Certeza. Dário, estamos a caminho de Diamantina e Ouro Preto, Minas Gerais. O Carnaval de Marchinhas e Raízes ainda existe lá e com muita força. Estamos indo para Minas Gerais ouvindo as 104 através do Facebook, em Portal Diário Cidadão. É o casal Priscila e o Dr. Daniel. Estão ligados, acompanhando a programação também. Dário, essa questão do carnaval é até algo curioso, né? Porque quanto mais ao sul do Brasil, menos carnaval tem, né? Verdade. E quanto mais ao norte, mais tradicional é o carnaval, né? Bem lembrado por você. O nosso amigo Serginho, já que falou do Suarema, pede para falar também sobre o Ponto Chique, tema do enredo do Acadêmicos da Baixada. Bem curioso. O que foi Ponto Chique, hein, Sérgio? Ponto Chique, isso aí eu vou Ponto falhar. Chique. Não Olha, se você tá falando, imagina, né? Quem mais? O Marquinhos, Ponto Chique. Ponto Chique. Explica pra gente, Serginho, o que é esse Ponto Chique aqui? Passa pra gente rapidamente aqui, que certamente o Sérgio vai puxar na memória, né? O pessoal todo curtindo a programação também pelo Facebook, né, Marquinhos? Quer dar uma passada pra gente já ir pra reta final aqui? Pelo Facebook, pra gente finalizar aqui, né? O pessoal comenta, o Jabá comentou aqui que ele quer ganhar também os prêmios da Feira da Lua, viu? Tá concorrendo, Ele Jabá? quer concorrer aí os prêmios. O João Roberto Tosta, ele manda boa tarde a todos e parabéns pelo jornalismo cativante que vocês fazem. Obrigado. Obrigado aí, João. Obrigado. O Odair de Oliveira, a última participação nossa aqui, o Odair de Oliveira... tem outras duas, tem uma outra participação que eu acho que eu não tinha falado anteriormente, que é da Daiane Gomes, que ela também quer concorrer aos prêmios da Feira da Lua, né? Agora sim, para finalizar, a última participação, o Odair de Oliveira, ele manda boa tarde pra gente e ele fala, né, que marcou a infância dele, né, quando estourou um pneu de um Fiat 147 e matou 7 pessoas ali na Fazenda Solange. Toda vez que ele passa ali pela rodovia, vem essa lembrança, né? E ele pergunta, né, pro Sérgio se ele lembra dessa fatalidade. Né? Eu não só lembro como eu estava lá. Olha. Eu estava lá, eu estava fotografando, inclusive, acompanhando. 1995. Década de 90, né? Eu lembro que eu era adolescente, aí, digamos que assim, não estava no jornalismo, mas também já acompanhei isso daí. Triste de Santa Cruz do Rio Pardo. Porque a princípio, Sérgio, quando eu lembro, inclusive já falei com você, não acredito se foi no ar ou fora do ar, mas eu lembro que naquele domingo, infelizmente, faleceu uma moça afogada em águas de Santa Bárbara. Essa moça tinha 19 anos, Célia Maximiano. No mesmo dia? No mesmo dia. E eu conheço bem essa história porque nós participávamos da comunidade de jovens lá da Santa Cruz. Para quem conhece ali, Vila Matias, Vila Saúl, enfim. E essa moça foi com o namorado, com os amigos, para prainha, né? Prainha. E ela acabou sendo vítima de afogamento e faleceu. E no velório dela, na noite de domingo, já chegou esse comentário: olha, Santa Cruz se transformou, está se transformando. Aconteceu um sequestro de uma família com 7 crianças na zona rural. É um sequestro. Todo mundo tratava como sequestro ali naquele domingo. Durante o velório, já aquela tragédia, perdendo aquela amiga de 19 anos. E daí, então, toda aquela conversa de um sequestro.
dias depois, né? Se não me falha a memória, 3 dias depois, acabaram encontrando os corpos com 7 vítimas. É uma história realmente que abalou. E você sabe que porque foram 5 crianças e 2 adultos, se não me engano, 2 mulheres, né? Sim, 2 mulheres e 5 crianças. E a mulher de um conhecido, nosso amigo, relojeiro, eu sempre esqueço o nome dele. Jair. Gente. Jair. O Jair. Tem uma relojaria ali na Coronel Dantas, né? E você sabe que essa conversa de sequestro começou porque desapareceu o carro. Sim, né? sumiu. Sumiu. Né? Onde é que está? Onde é que foi? Né? E você sabe que acho que no dia seguinte, se eu não me engano, o próprio Jair, eles tinham feito uma busca já no açude da Fazenda Solange e não encontraram nada, sabe? Busca meio superficial, né? Porque pouca gente imaginava, não vai estar aqui, né? Não vai estar aqui. E o Jair, ele que bateu nessa tese, falou, olha, vamos ver direito, né? Porque não há outra explicação. Não tinha motivo para sequestro, não tinha motivo para nada, né? Aquilo foi uma fatalidade. Vamos ver direito. E realmente a família toda estava mergulhada lá dentro do carro, né? Sim, infelizmente. Uma coisa muito triste, sabe? Cada vez que eu lembro, eu tenho essas fotografias e são tristes, sabe? Também, toda vez que eu passo ali é impressionante. É verdade. Ou seja, eu não fui no local, hein? Não fui no local. Você viveu ali fazendo as matérias, né? Já atuava no jornalismo, com brilhantismo. O Luciano Severo, era policial na oportunidade, né? Essa trágica ocorrência foi em 1995. Eu tive... 95, então acertei. Sim, acertou, em cheio. Eu tive... Boa tarde a todos, né? Não, ele fala um outro tema aqui. Essa ocorrência foi em 1995 e ele teve o desprazer em atender. Puxa vida. Né? Olha, ficou marcante assim, também, não tenha dúvida, né? Para todo mundo. Eu me lembro que estava cheio de gente, sabe? Pessoal, porque essas coisas, as fatalidades atraem o ser humano, né? Não só pela curiosidade, como também querendo ajudar. Às vezes o cara quer ajudar. Não tenha dúvida. Né? E o próprio Shell aqui, ouvinte da 104 FM, ele fez com as palavras aqui, com essa história, ele voltou no passado porque a Célia Maximiano, que faleceu, ela namorava um moço, né? Inclusive é amigo também, faz tempo que eu não vejo, mas ele tem um apelido muito conhecido aqui, conhecido como São Pedro aqui em Santa Cruz. Então ele marcou demais. Para quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando e o Shell recordou brilhantemente aqui. Vamos já para a reta final, mas antes de despedir do Sérgio, o pessoal está mandando aqui para concorrer aos brindes da Feira da Lua, a Alice Teodoro está participando, o nosso amigo Evaristo Bias está participando, enfim, todos que estão mandando estão participando, tá? Mesmo não falando o nome aqui, estão participando. Celina Mendonça, Cláudio Chikawa, quem mais está participando aqui? O nosso amigo Marquinhos não pode participar, é do programa aqui também. A ouvinte que participa, a Karen Kelly também está participando. E agora a última pergunta. Sérgio, conta pra gente uma história de um político da nossa região que ele foi preso ou está condenado em uma pena por crime sexual. Parece que é um prefeito da nossa região. Conta pra gente. Olha que história cabeluda, né? Nós já tínhamos dado essa matéria várias vezes, tá? E quando a gente publicava a matéria, a gente criticado lá em Piraju, porque sempre tem os puxa-sacos. Em Piraju, então? Piraju. É o atual prefeito de Piraju. Atual prefeito? Atual prefeito José Maria Costa, ele é do Partido União Brasil, que acaba de ser condenado por assédio sexual contra uma menina que, na época dos fatos, que foi em 2018, era menor de idade. Tinha entre 15 e 16 anos de idade, essa menina, né? Era guardinha mirim, lá da prefeitura, e trabalhava na antessala ali do prefeito, né? Sim. Despachando, buscando um papel, fazendo isso, né? Estagiária praticamente, né? Sim. Era estagiária, né? E por conta disso, muitas pessoas até diziam assim, ele é secretário do prefeito e tal, né? Mal sabiam que essa menina estava sendo duramente assediada, sabe? Assediada, né? E no fim, ela não aguentou, acabou contando tudo, procurou, inclusive o RH da prefeitura de Piraju, né? Saiu do poder público, a família mudou de cidade, foi embora para Santa Catarina, para ter uma ideia do que foi o assédio. O prefeito atualmente tem 78 anos, José Maria Costa, o que torna a coisa mais asquerosa ainda, né? Por conta da lei, gente, todo político, todo prefeito, ele pode ser julgado na justiça comum, na própria comarca, por ações cíveis, né? Ação civil pública, essas coisas todas. Ação criminal tem que ir lá para o Tribunal de Justiça, porque tem o foro privilegiado.
Não é? Então foi lá que correu essa justiça. A denúncia foi do procurador do Estado, que é o chefe do Ministério Público paulista. Não é? E a denúncia foi recebida e agora foi julgada pela Câmara de Direito Público Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo por unanimidade. Estou dizendo isso porque lá em Piraju começam a falar: isso é política, isso é perseguição, isso é aquilo. Não tem nada de político em Piraju. Tem, o julgamento são de desembargadores, né? Aqueles que fizeram o concurso, que entraram, que estão lá no tribunal, e foi unânime. Todos eles disseram: não, tem que condenar. Né? A pena do prefeito, ela é de detenção, detenção de 1 ano, 9 meses e 29 dias de detenção. Né? O que ele pode, o que os desembargadores disseram? Que, a princípio, ele vai cumprir em regime semiaberto. Essa é uma determinação da sentença. Por conta da idade? Sérgio? Pode até ser. Né? Mas o que é regime semiaberto? Não é que ele vai ficar em liberdade. Ele vai ter que ir para a colônia penal agrícola. Né? Acho que nós temos aqui na região, em Bauru. Bauru tem. Bauru tem, né? Então, ele vai ter que ficar lá. Né? O período inicial. Né? Se é 1 ano, tem que fazer as contas aqui, né? Se é 1 ano, 9 meses, não sei quantos dias. 1 ano, 9 meses e 23 dias. Então, aí tem que fazer uma conta para ver quanto tempo ele tem que cumprir no regime prisional, no regime da colônia penal agrícola, né? Claro que ele vai entrar com recurso. Ele já entrou com recurso na última sexta-feira. Isso, né? Agora, o que chama atenção também é o seguinte: quando essa informação surgiu na semana passada, né? Imagina uma informação dessa, a bomba que cai no mundo político. Né? Ele é candidato à reeleição? Não, ele já foi reeleito. Já foi. Né? Então ele não é mais. Né? Aí, o que aconteceu? Ele se antecipou, o José Maria Costa, e colocou no Facebook a seguinte declaração: olha, daqui a pouco vai surgir uma notícia aí, né, de que eu fui condenado, né, por assédio. Né? Aí ele colocou assim: olha, é verdade, mas a notícia, não os fatos. Olha só. Aí ele disse o seguinte: que o único crime que eu cometi, ele escrevendo, foi que quando eu pedia para essa menina buscar meu almoço, né, numa padaria ou num restaurante, que ela também pegasse um para ela. Isso não está nos autos, gente. Isso não está na defesa dele. Não é nada disso que consta. O que consta está aqui, ó. Eu vou mostrar alguns trechos, Dário, da denúncia do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, que é o chefe do Ministério Público, que apresentou ao Tribunal de Justiça. Veja bem, prevalecendo-se de superior hierárquico da menina e da própria ascendência inerente ao fato de se tratar de chefe do Poder Executivo Municipal, o denunciado, de forma habitual, ao longo de vários meses, quando a vítima ingressava em seu gabinete para levar ou retirar papéis, dizia que ela estava muito sensual. Uma menina de 15 anos, gente, de 15 anos, né? Passava as mãos sobre a mão da menor, quando essa manuseava documentos em sua mesa, fazia piadas maliciosas. A piadas aí que eu estou dizendo é da formiga e do elefante, lembra? Eu até não lembrava dessa piada, fui procurar e vi a conotação pornográfica que é essa piada. Tá? Elevando o nível de malícia ao longo das oportunidades em que manteve contato direto com a vítima no exercício de suas funções. Olha a outra passagem aqui. Quem fala é o Procurador de Justiça. Em outra oportunidade, o denunciado, que sempre pedia ajuda para a menor no uso de aplicativo de seu aparelho celular, entregou o seu aparelho à menina, estando em exibição um vídeo pornográfico. Tenha dó. Tenha dó. Isso está provado. Está provado. Tá provado. Desculpa eu dizer aos ouvintes, mas tem uma outra passagem aqui, que está no processo, em que o prefeito mandou uma mensagem para essa menina, dizendo assim que, lamentando que ela não está ao lado dela, alguma coisa nesse sentido, e dizendo: olha, agora eu vou ter que terminar sozinho com as mãos. Nossa. Acaba sendo asqueroso, né? Não dá, gente. Sabe? Não dá. Então a justiça prevaleceu nesse caso. Ainda bem que a justiça foi feita, ainda né? Bem, ainda bem que a justiça atuou. Ainda bem, porque não é o primeiro caso, viu? Ele está denunciado aqui, e o procurador coloca ele como reincidente, com maus antecedentes. Sim. Mas como é que Piraju agora vai votar o afastamento do prefeito?
Né? Foi pedido. Foi pedido. Afastamento, foi pedido, né? Deve votar já na próxima sessão. Ia votar já, urgente. Sessão, não pode ter essa sessão mancha. extraordinária. Então, condenado por assédio sexual a menor de idade. Não é possível que nós tenhamos isso. Quantos anos ele tem, Sérgio? 78 anos. 78 anos. É brincadeira. Mas está certo. 14 horas e 36 minutos. Pode ter certeza que tem muito mais assuntos, mas infelizmente a gente vai finalizar a coluna Dicas, porque tem muitos assuntos, mas a produção já está pegando no pé. Já 14 horas e 36 minutos. Olha, Marquinhos, devido a mudanças aí na programação, os horários da 104 FM, daqui uns dias, eu garanto para você, 2 horas a gente termina. Só que começaremos um pouco mais cedo também, tá? Pode ter certeza disso. Sérgio, só resta agradecer mais uma vez a sua participação. Próxima quarta-feira, coluna Dicas. Quarta-feira de cinzas, né? Inclusive, né? Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, né? Vamos aqui certamente tentar levar a coluna Dicas e uma semana curta na próxima semana, somente 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta, em ritmo de carnaval. Mas estaremos aqui com a coluna Dicas, com outras matérias também. Sérgio certamente é convidado para voltar amanhã, na sexta-feira, com outros convidados. A gente agradece mais uma vez e finalizo com você, Sérgio, a sua inteira disposição aos microfones da 104 para a gente terminar essa coluna Dicas nesta quarta-feira. Não, só tenho a agradecer, né? A minha felicidade é muito grande em estar aqui. A nossa também. E em compartilhar histórias, informações, notícias com nossos ouvintes, né? Sim. Obrigado ao Marquinho aqui pela companhia, pela ajuda. E um abraço a todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Não tenha dúvida aqui, só a última mensagem, porque o pessoal manda, realmente, é muito prazeroso a participação do público, né? Essa mensagem é até interessante, porque as pessoas falam, mas vocês não convidaram? Convidamos várias vezes, eu particularmente tenho amizade com ele, mas politicamente não dá para discutir. Por quê? O político é político, o jornalista é jornalista, o policial é policial, enfim. O faxineiro é faxineiro, o médico ali atua na área da medicina. É mais ou menos assim, cada um tem que respeitar a outra profissão, né? Eu respeito ele enquanto amigo ali de um futebol, enfim, mas não na política, em se tratando de alguns temas, por isso que nós fizemos o convite e ele não aceitou, ou foi orientado e não participou, mas vou deixar outra vez o convite aqui para o prefeito oriense Lucas Pocai para participar ao vivo conosco aqui, sentar aqui nessa cadeira para bater um papo conosco, responder a minha pergunta, do Sérgio, do Marquinhos e, consequentemente, as perguntas da nossa população. Por que eu estou falando tudo isso? A ouvinte mandou aqui, cheguei atrasada hoje no programa, estava escutando na hora do almoço a entrevista do Lucas Pocai, prefeito oriense, na Band FM. Acredito que ele já deve ter sido várias vezes convidado para ir participar com vocês, mas por que ele recusa? Né? A pergunta dela deixa um sorriso e tal. Ela faz um elogio para a gente aqui, para a emissora, né? Mas está explicado, hein? Sim, tá explicado, né? Sim, nós somos apaixonados pelo jornalismo, pode ter certeza disso, né? E procura levar com erros, todo mundo tem erro. Eu erro, o Sérgio, o Marquinhos e tal. Mas procuramos errar menos na questão do jornalismo e somos apaixonados pelo que fazemos. É a nossa ouvinte Cássia Hernandes. Obrigado. Sérgio, um grande abraço para você. Até amanhã com mais informações. Uma excelente tarde. Abração, até amanhã. Obrigado a todos. E quem sabe amanhã que você não volta com tanta felicidade assim, porque o seu time vai ser derrotado pelo meu hoje em plena Vila Belmiro. Amanhã eu vou ver o Rafael de Souza aqui dizendo, olha, por motivos inerentes à nossa... O Dário Miguel não está presente hoje. Um grande abraço.